Gente, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Tatu e Fala. Eu tô com 3 pessoas aqui maravilhosas, que é o Luke, o Rafa, o Cauã. Gente, vocês são uma inspiração pro Brasil inteiro. O que eu vou fazer? Eu tô recebendo vocês não têm noção, eu vou chorar aqui. Gente, eu paguei ele bem pra ele poder falar isso. Eu quero deixar isso bem claro. Vocês são uma inspiração pra mim, pro meu marido. Vocês são uma inspiração. Vocês me inspiram, de verdade. Obrigado. O papel de vocês hoje é de uma representatividade tão grande, de um lugar tão importante. Sim. Hoje no Brasil, cara, que você adotar uma criança preta, cara, eu não tenho o que falar. Sim. Além de parabenizar vocês, de falar que vocês são foda, vocês são incríveis. Cauã, você já pensou em fazer uma tatu um dia? Não? Você gosta de tatu? Sim. Gosta? Sim. O seu pai Rafa e o pai Luke é todo tatuado, hein? Sim. Você vai querer fazer um dia? Será que um dia você vai fazer uma comigo? Sim. Toca aí. Eu já tinha uma tatuagem, né, pai Rafa? A gente fez várias, né? E você? Não, ele já teve tatuagem, lembra aquelas tatuagens? Então, a gente já fez várias tatuagens dele, aquelas que vinham num caderno. Tá chovendo, tá relâmpago, vai relampear mesmo, tá tudo certo. É uma delícia, fica isso, gostoso, gente. fica uma coisa mais... fica uma coisa natureza. Tá tudo certo. Uma coisa mais boa para as plantas. Mais plantas, exatamente. Não, mas a tatuagem que mais você tava real. Falando, a gente fez, lembra, um tigre em você aqui? Sim. Ele amou, ele ama desenho. Ele adora. Eu primeiro quero agradecer o convite. Sim. Pra gente é muito legal estar aqui, a gente acompanha já há bastante tempo. A gente sabe também da importância de a gente poder trazer a nossa família para essa naturalização. É importante a gente naturalizar a nossa família, é importante a gente naturalizar para as pessoas a nossa condição, a nossa sexualidade, o nosso filho, Obrigado tudo por isso. espalhar isso. Isso é muito importante pra gente, né? A gente entende, a gente não sabe desse papel, a gente não coloca isso como um cargo, né? De a gente tá podendo mostrar a nossa família, mas a gente sabe o quanto é inspirador para as outras pessoas e quanto é importante a gente poder mostrar a nossa família para as outras pessoas. E a gente tá muito feliz de estar aqui. Nossa, eu amei o convite, porque tu sabe, né? Eu mando DM pra ele há anos. Eu amo o teu trabalho, eu sou muito fã. E eu sempre falo, meu sonho é tatuar contigo. Mas eu era de Santa Catarina. Aí eu falava, quando eu for pra São Paulo, eu vou tatuar com você. É o avião, tudo tá tudo certo. É porque a reportagem tá pegando que a gente tá aqui. É um repórter. Eles estão muito atrás da gente, então... Enfim, eu sempre mandava DM pra ele falando, gente, é meu sonho tatuar com você é incrível, nossa, teu trabalho é maravilhoso, tua arte é maravilhosa. E nunca dava. Aí veio o convite e falei, tudo tem a sua hora certa de acontecer. Sim. O seu momento certo, sua hora certa. E essa ideia do podcast, sensacional, maravilhoso. Tatu e Fala. A gente já tatua e fala naturalmente. Né? Mas poder trazer isso, poder abrir esse processo para as pessoas. E é isso, você tatua em dia que tá chovendo, dia que tá sol, dia que você tá bem, dia que você tá mal. É genial. Dia que você tatua, esse é o processo. Então também trazer para as pessoas que não têm nenhuma tatu, como que isso é importante. Essa troca de energia, esse contato. Hoje o programa ele vai funcionar de uma maneira completamente diferente. Eu acho incrível, porque a gente está no terceiro episódio e eu já tô fazendo algo completamente diferente. A gente vai fazer o quê? Eu vou fazer uma tatu no Luke e eu vou fazer uma tatu no Rafa. E quem vai fazer esse desenho vai ser o Cauã. E vocês dois não vão saber o que é que ele vai desenhar. Eu vou colocar vocês dois lá em cima, eu vou fechar a porta. Meu filho, por favor. Vocês não vão ouvir o que eu vou combinar com o Cauã aqui. E a gente vai desenhar junto. Tá bom. E aí daqui a pouco eu chamo vocês de volta aqui. Meu filho, capricha, pelo amor de Deus. Faz um desenho lindo, vai, tá? A gente confia. Ele a gente é só vai ótimo. querer ver esse desenho depois de pronto, hein? Eu não vou olhar nem pro coisa. Você entendeu. Você entendeu, você capricha, pelo amor de Deus. Capricha, meu filho, capricha. É pra ir lá, então? Podemos ir? Pode ir. Então, capricha, hein? Vai lá, baixa aí o Van Gogh dentro de ti e desenha, meu filho. Você gosta de desenhar? Sim. E você desenha bastante? Sim. Na hora que o pai foi chegar na viagem, a gente fez uma carta. A gente fez um desenho. Eu fiz o pai com a Rafa.
Que legal. Eu assisti, eu sempre tô assistindo vocês nos stories. Eu acho muito... Eu acho que você é muito incrível, sabia? Obrigada. Toca aí. Olha só, aqui tem uma folha, um caderno. Eu vou te dar essa lapiseira para você fazer o desenho que você quiser desenhar. Você tá livre para você desenhar o que você quiser. Só não pode ser uma coisa muito grande, tá? Tá. Um desenho vai ser pro pai Rafa e um desenho vai ser pro pai Luke. Eles não estão ouvindo. A gente pode falar o que a gente quiser que eles não vão ouvir. Então, eu acho que seria legal você trazer um personagem, você criar um personagem. Eu só conheço um. Qual? Sonic. O Sonic? Conheço um. Eu já sei fazer ele, mais ou menos. É mais ou menos. Opa. Não tem problema, vem cá, deixa eu arrumar, pronto. Todos os desenhos têm que ter nuvens. Todos. E a cachorrinha de vocês? Qual que é o nome da cachorrinha de vocês? Madalena. Madalena. Desenha a Madalena. Vamos ver como que fica. É mais ou menos. Não é muito bom. Assim. Ai, eu amei. Eu amei a Madalena. O que você acha de algum deles fazer a Madalena? Gosta da ideia? Tem que ser dois diferentes. Tem que ser um pro pai Luke e um pro pai Rafa. Não posso chamar só de Pai Lu. Pai Lu, tá. Esse aqui. Esse aqui, tá. Então o pai Lu, a Madalena. Sim. E o pai Rafa, o Sonic. É. Faltou uma coisinha. E assim. É o Eggman. O Sonic se chama, sabe como? Chama o Eggman, sabe de quê? Cabeça de ovo. Cabeça de ovo. É engraçado, né? É engraçado? É. Tá. Eu gostei. Você acha que ele vai gostar? Eu acho que... Tá bom. E esse é o Sonic. E quem que é esse? Eggman. É o Eggman. Tá. Então é o Sonic brincando com o Eggman? É isso que eu lembro. É isso? É. Fechou? Fechou. Vamos chamar eles? Vamos. Estamos de volta aqui com os queridíssimos Rafa. A gente saiu do cativeiro da CIA. Saíram. A gente fez um desenho muito incrível, né, Cauã? Sim. Tô ansioso pra... E vocês não podem saber o que é. Não, só vocês depois de só pronto. vão descobrir depois. Isso. E ficou muito incrível. Não olha. Quem vai fazer primeiro? O Luke. Eu. Ok. O Luke vai fazer primeiro. Então eu sento aqui, né? Você senta aqui. Tá. Mas ele não pode ver, hein? Como é que vão fazer pra Troca tapar de esse braço? lugar, vocês dois. Isso. Você não vai olhar. Ah, tá. Mas eu vou ficar aqui. Você pode ficar aí. Eu fico aqui? Tá bom. Pode, mas você não pode olhar o que eu tô fazendo. Tá. Tá. A única pessoa que pode olhar é o Cauã. Cauã, a única coisa que eu vou pedir pra você é pra você tomar cuidado com a maca, de não ficar em cima da maca. Isso. Porque é as coisas que não pode. É. Viu? E aí, é isso. Eu vou colar, vou fazer todo o procedimento. E eu não vou vocês olhar. não podem olhar. Ah, a gente olha pra ele. Exatamente. Eu vou ficar assim, ó. Isso. Assim, aquela 3 caras assim pra ti, assim. Aí vai! Meu Deus, não precisa gritar. Aí você vai... Só um tortinho assim, né? Um traço pra fora, assim, né, filho? Não precisa gritar, tá? Não, fica tranquilo, meu filho. Aqui Vai. o Pedro já tá acostumado. Aonde que vai ser a tatu? Eu acho que podia ser por aqui. Podia ser por aqui. É que eu não sei como é que é o tamanho Tá. dela. Eu vou seguir a minha intuição, então. Tá, vê o tamanho pelo que você tem desenho aqui. que ele escolheu pra Isso. você, pra Tá. gente poder fazer. Não é Se pra ele meter espiar, não é pra olhar. Tá bom, não vou espiar, não. Não, não. Não vou Não espiar. é- eu vou olhar Tá pra bom, ele. vou olhar pra você. E eu vou olhar pra ele, tá? Não é pra olhar, mas Não eu quero vou, você junto, porque eu quero suas reações, tá? Tá. Não pode. Sou tão curioso. Não olha. Vocês, hoje, eu quero trazer um assunto com vocês, um assunto muito necessário, assim, que a visibilidade de vocês hoje no Instagram aumentou demais. E eu vejo que tem muita gente que acha que sabe cuidar de uma criança melhor do que vocês. Que acha que vocês não colocam comida suficiente na Na lancheira. lancheirinha, E eu queria entender como que vocês lidam com isso. Vamos só fazer uma perguntinha aqui. Filho, tu acha que a gente coloca pouca comida na sua lancheira? Sim ou não? Você acha que vai pouca comida na sua lancheira? Você passa fome na escola? Você passa fome na escola? Não. Então, pronto, tá explicado. É que eu acho que assim, as pessoas
elas estão acostumadas a dar opinião na vida alheia e não poder dar da própria vida. Né? Demais. Então essa é o costume das pessoas. A gente também é assim, né? Enfim, não pode olhar. Não vou olhar. Mas a gente dá a quantidade de comida que a gente tem a noção que o nosso filho come em casa, normalmente. Então não tem o... Até porque é só um lanche, né, gente? Não é uma refeição. Não é uma refeição completa, pelo amor de Deus. É 15 minutos pra ele comer. Então, tipo, não dá pra ele comer... Teve várias vezes que ele chegou em casa que ele não tinha conseguido comer tudo. Na verdade, que ele falou, eu já tava de barriga cheia e... Você vê que ultimamente eu não tenho feito tanta lancheira. Ultimamente ele tem comido mais depois que a gente se mudou pra São Paulo, ele tem comido mais na cantina da escola, né, filho? Sim. E ele ama, né? Ele ama. Ele adora uma cantina. Que tem a esfirra de carne que ele gosta, o enroladinho de salsicha. Mas enfim, você a partir do momento que você expõe a sua vida na internet, você está suscetível a receber qualquer tipo de comentário. Exatamente. Né? Então vai também da gente entender o que é construtivo, o que é destrutivo e passar a boiada. Tem dias que a gente consegue ignorar algumas coisas, né? Na verdade, assim, falar, tu botou pouca comida na lancheira, não é assim uma coisa tipo, nossa, um hate, né? Mas é chato. O mais complicado é quando vem hate mesmo, assim, né? Só que a gente recebe tão pouco, sabe? Que não é uma coisa que afeta tanto a gente. Não, assim. a gente recebe muito pouco. A gente não recebe quase hate, isso é verdade. Mas esses comentários negativos, assim... Mas é que vocês têm uma energia tão maravilhosa. A gente tem muita sorte que aquela pessoa que não... Tá falando muito mais sobre si do que sobre a gente, que tá bem, que sabe quem a gente o que a gente busca pra nossa vida, né? E eu acho que é isso, é ser feliz. Sim. Vocês são muito felizes, vocês sempre estão com astral, assim, que as pessoas também precisam disso. Isso é energia, tá? Vocês são essas pessoas, assim, naturalmente, faz parte da personalidade de vocês. Sim. É que a gente trabalha com esse entretenimento em busca do humor, né? A gente já tem naturalmente, e tem também essa romantização que as pessoas fazem de família perfeita, que a família de vocês é perfeita, que não tem briga, a gente briga todo dia. Mas é porque assim, é normal, né? É normal. As pessoas acham que não tem brigas numa família, que eu acho isso chato porque não existe perfeição, sabe? Não existe família perfeita, não existe relacionamento perfeito. E quando a gente pode fazer humor, a gente faz humor. Quando a gente acha que a gente tem que compartilhar algo que seja mais sério, a gente compartilha algo que seja mais sério. Então não tem uma regra, né? A vida ela não pode ter uma regra. Você tem que ser feliz o tempo todo, você tem que ser isso o tempo todo. Eu acho que quando você tá triste, você tem que curtir a sua tristeza. Eu acho que quando você tá mal, você tem que curtir quando você tá mal. Porque são processos que você precisa passar, né? Não tem como você apagar isso de você. Sim. Falei, não falei nada. Tô tentando olhar aqui, mas tá difícil aqui, ó. Eu fui embora, não pode. O olho tá aqui, o olho tá aqui querendo isso aqui, Não pode. Não, eu tô tentando manter. Mas vocês só vão saber o que é no final. Tá. Então, mas de qualquer jeito não pode olhar, tá? Dá. Pega aí. Vocês... Como que é, assim, essa demanda que a internet ela traz hoje, de ter que estar produzindo toda hora? Vocês produzem muito conteúdo. Sim. Como que é essa rotina? É doida. Não, saúde mental inexistente. Né? A gente já coloca assim que não existe mais saúde mental faz 2 anos e meio. Não, assim, são momentos e momentos, sabe? Agora a gente tá tentando organizar mais a nossa vida, porque organizando tudo vai, né? Tudo fica um pouco mais fácil, assim. Então a gente tá organizando agora pra gente ficar um pouco mais... Só que depois que a gente se mudou pra São Paulo, as coisas começaram a ficar muito mais intensas do que elas já eram, sabe? Então... e a gente se cobra muito pra ter conteúdo todo dia, pro conteúdo ser bom, pro conteúdo dar certo. Então é cobrança em cima de cobrança. Eu sou uma pessoa que me cobra demais. Eu sou virginiano, então eu quero tudo perfeitinho. Somos virginianos, então. Somos 2. Então você entende, né? Eu entendo. Você entende o sofrimento que eu passo, né? Morar com o virginiano não é fácil. Menos. Aviões, helicópteros e tudo mais. Enfim, assim, a nossa vida é uma loucura por completo, porque a gente não tem uma agenda, por exemplo, de eventos, de coisas assim. Acontecem coisas assim do nada na nossa vida. Então a gente tá ali trabalhando, fazendo coisa, aí tem publi pra gravar, tem filho pra criar, tem ele pra buscar na escola, cachorro, aí tem que fazer dever de casa. Aí tem, enfim, conteúdo. E a vida de casal, que também é um trabalho, né? As pessoas acham que assim,
Quando você tem um filho, que existe também essa péssima correlação que eles fazem, quando você tem um filho, acabou a vida de casal, vamos nos dedicar 100% pro nosso filho. Não pode acontecer isso. Não pode ser assim, né? Não pode. Eu acho que o casal precisa ter um tempo de qualidade. A gente precisa sair sozinho. A gente precisa viajar sozinho. A gente precisa ter um tempo de qualidade de casal. E o Cauã entende super quando a gente precisa sair. Ele fica com a babá, ou ele fica com a minha sogra, ou ele fica com a minha cunhada, porque a gente tem uma rede de apoio. Até porque esses momentos são bons pra ambos, entende? É bom pra gente, é bom pra ele também. Também é bom pra ele ficar um pouco longe da gente, sentir saudade da gente, né, conviver com outras pessoas, não família, só com a gente. né, gente? É isso. Família, óbvio. É isso. Óbvio. E ele super entende, né, filho? No entanto, quando a gente for viajar... Ele até gosta quando a gente vai viajar, que ele fica com a avó. Ele fica até feliz. A avó deixa fazer tudo, né? Quando a gente foi pra Nova York, na nossa lua de mel, depois do nosso casamento, e aí eles perguntaram, por que o Cauã não tá indo? Eu falei, gente, é um momento de casal, né? É uma coisa que a gente quer ter entre nós. E aí a gente perguntou pro Cauã, filho, você fica mal? Não, eu tô bem. Então, tipo, pra ele tá ótimo. Ele tá super entendendo essa situação. E a criança, ele não tem nenhum tipo de problema quanto a isso, né? Ele enxerga, nossa. Não, tá bom pra ele tá com pessoas que ele ama, tá tudo certo. Ele entende que os pais precisam ter o tempo deles. O problema é que são os pais mesmo que colocam neles uma regra que não existe. Sabe? Eu imagino que vocês, no momento que vocês estão passando de vida hoje, vocês, a partir do momento em que vocês decidiram, putz, a gente vai ser pai, vocês estão aprendendo muita coisa. Todo dia. Voltamos para a escola. Exatamente, é todo dia. E é todo dia uma coisa nova. E é muito doido, porque passa muito rápido, sabe? A gente tá com ele há 2 anos, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E, tipo assim, é muito doido ver como foi quando ele nasceu pra nós e como ele tá agora, assim, é outra criança já, e evoluiu um monte, e aprendeu um monte de coisa nova, e ele ensina muito pra gente. Todo mundo fala, o Cauã tem tanta sorte de ter vocês. Só que a gente que fala, nossa... Mas pelo contrário, né? A gente que tem muita sorte de ter ele, assim, porque ele faz a gente evoluir muito, sabe? A gente evoluiu muito, muito nesses 2 anos. Assim. Eu sou uma pessoa muito melhor depois da chegada do meu filho. Muito melhor. Eu sempre falo isso pra ele e sempre falo isso com meu filho. Eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu tive o Rafael, que a gente se encontrou, porque... Quanto tempo vocês estão juntos? 13 anos. Meu Deus do céu! É uma vida. É uma vida. E eu sou uma pessoa muito melhor, porque eu era uma pessoa... Eu era um babaca antes de conhecer o Rafa. Era uma pessoa muito... Sério mesmo, eu falo isso com muita verdade, porque é preciso a gente falar... A gente muda, quando a gente evolui. era. Exato. Só que ele me mostrou, porque assim, quando... Eu vivia com meus pais, eu sou filho único, então eu vivia numa bolha. Que lindo os passarinhos. Não é pra olhar. Não, eu não tô olhando. Continua. Eu tô focado no passarinho. Eu vivia numa bolha, filho único, pais, aquela bolha ali. E eu não conhecia outra realidade, não conhecia outro momento da vida. E ele me apresentou uma outra realidade, ele me apresentou um outro momento. Ele falou, cara, porque eu... É que ele era filho de papai e eu era pobre, entendeu? Então, tipo assim, ele saiu, foi pra minha casa, entendesse? Conheceu minha família louca, briga, aquela coisa doida. Primeiro dia que ele chegou lá em casa, teve barraco na minha família. Pior. Foi, entendeu? Primeiro dia que eu cheguei, já tinha barraco na casa dele. Eu mostrei a realidade pra ele. Falei, meu filho, isso aqui tá entrando agora aqui, quer ou não quer? E ele me fez enxergar uma vida muito diferente do que eu tinha e ser uma pessoa melhor. E o meu filho veio pra me trazer uma revolução em todos os aspectos que possa imaginar, assim, de maturidade mesmo, você amadurece 20 anos em 2 meses. Porque é muito louco o que um filho é capaz de fazer com você. Eu acho que hoje a gente vive inserido dentro de um sistema também educacional que tem muita coisa que tem que ser mudada. Tem muita coisa muito errada, né? Então eu acho que hoje, com a consciência que a gente tem, trazer essa consciência é muito necessário, assim, sabe? Eu vou falando com vocês, eu vou tatuando, vai preparando, tá? Já vou preparando, já colamos o decalque, a gente vai começar, tá? O que é seguro? É seguro. O que é seguro? Ele vai furar minha pele, filho! Vou sentir muita dor. É seguro, foi ótimo. Ó, isso aqui, por exemplo, esse plástico é pra ter mais segurança, ele tá usando luva pra ter mais segurança, entendeu? Ele preocupado. Presta atenção. Vamos lá, vamos nessa. Eu não vou ver, vou ficar olhando pra ti. Só deixa eu botar um adendo aqui enquanto isso, que ele tá falando sobre essa coisa, né, de... Vamos conversando. O quanto é maravilhoso, o quanto o Cauã... Quase olhei, desculpa. Quanto o Cauã fez a gente evoluir, o quanto foi bom pra gente. Só lembrando que
Isso não é fácil, né? Não é uma coisa. É porque às vezes a gente falando assim, a gente nas redes sociais passa, a gente passa essa impressão óbvia porque a gente só posta as coisas boas na internet, né? Num dia difícil, a gente não vai estar lá fazendo story, sabe? Da gente tendo uma crise de ansiedade ou com algo do tipo, assim. Ou tendo uma que chama a atenção do Então as pessoas acham coisa. que, tipo, tanto é que as pessoas perguntam, nossa, o Cauã chora. Gente, óbvio que ele chora, mas criança. Nossa, mas o Cauã ele fica bravo. Nossa, mas vocês nunca brigaram com o Cauã? Vocês nunca chamaram a atenção do Cauã? Tipo, sabe? Porque eles vê só a gente fazendo graça, fazendo humor e acham que a nossa vida é aquilo que a gente mostra. Só que, gente, a internet é isso aqui, ó. Sabe? São segundos de stories. Tem uma vida inteira acontecendo nesse exato instante. Exato. E também está tudo certo. Você também ter isso. Mas é que as pessoas, às vezes, elas idealizam que é tão perfeito, assim. A romantização, né? Cauã, eu vou pedir pra você desencostar da maca, por favor, pra não empurrar. Tá bom? Vamos começar? Vamos. É a primeira vez que você vê alguém tatuando, né? Aham. Tá achando legal? Sim. Fazer o seu desenho, cara. Existe essa romantização muito grande, né? Das famílias, das pessoas falando assim, ter filho, né? Tem muita romantização. Tem muita gente que fala que é 1000 maravilhas, que é tudo 100%, que é tudo sensacional. Existe um outro lado que não é falado. Existe um outro lado que não é abordado, que precisa ser abordado. Né? Que as pessoas colocam isso como as 1000 maravilhas. É maravilhoso. Eu amo ver meu filho crescer. Eu amo ver uma apresentação dele na escola. Eu amo esse universo. É muito gratificante, mas é muito difícil. Ter filho é muito difícil, entendeu? É complicado. Criar, né, conviver, criar um Mas filho. vocês acham que a gente fica preparado para ter uma criança? A gente nunca está preparado. A gente nunca tá preparado. Não. Mas existem coisas que a gente pode, sim, se a gente é mais consciente, a gente passa mais consciência. Exato. Se a gente é mais aberto, a gente passa mais abertura. Exatamente. Se a gente tem mais amor, mais vivência, mais história, a gente passa isso tudo, sim. Então, eu sinto também que hoje as pessoas elas chegam nesse lugar sem uma preparação e que eu sinto que sabe, falta de responsabilidade mesmo? A gente já percorreu por muita coisa na nossa vida. Já começa que nós somos gays. Já começa que a nossa história de vida para estar onde a gente está hoje não foi fácil. Não é fácil. Então, é literalmente olhar e falar, não, essa é a minha vida, é isso que eu quero e tá na hora de eu realizar esse sonho, tá na hora de eu ser essa pessoa pra mim, assim, e de eu aceitar esse desafio, porque é um desafio, sempre vai ser um desafio, sempre vai ser um desafio. E é muito foda isso, vocês são uma inspiração pra muita gente e as pessoas precisam disso. Sim. Elas precisam disso. Sim, elas precisam. E não existe, a gente fala isso pra todo mundo, não existe uma preparação. Não existe uma escola que vai falar assim pra você, você está preparado agora para ser pai. Não existe essa escola. A escola é o dia a dia, a escola é o seu filho. O seu filho é a sua escola. Ele que vai te ensinar. Ele que vai fazer você aprender coisas que a gente nunca tinha noção, né, amor? É isso. Quase que eu olhei. Senhor! Eu quase olhei! Não pode. Não olha. Não, foi quase, meu filho. Não se preocupe. Gente, sério. Eu fui dar uma olhada assim. É muito difícil. Quando você tá tatuando, você vai na hora ali, assim, ó. O olhinho tá tremendo. Não vai olhar, não vai olhar. E se der olhar de relance, não vai saber o que é também. Não. Só que assim, a gente tem que contar uma coisa pra eles, Cauã. Que o desenho que a gente fez pro pai Luke é muito menor do que o desenho que a gente fez pro pai Rafa. São 2 desenhos diferentes? São 2 desenhos diferentes. Eu achei que ia ser o mesmo. Não. O meu é maior, é? O seu é um pouquinho maior. Foi ele que escolheu aqui. Ele que desenhou, viu? Eu mesmo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai ficar lindo. Você veio dele, vai ficar lindo. Tá ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês sentem, assim, que vocês gostariam de ver as pessoas falando mais hoje, principalmente na internet, e que não falam? O que vocês sentem que as pessoas têm que se aproximar mais?
que elas têm que se aproximar mais da verdade delas. Eu acho que tem muita gente ainda com muito medo de ser quem é. Ser feliz. Existe essa... até porque a gente vive hoje num mundo rodeado de ódio, que o ódio está muito mais fácil de ser, né, proferido do que o amor. Então, eles estão com muito mais medo do que a gente, por exemplo, de poder se abrir, de poder falar sua verdade, de poder se expor suas ideais, expor sua forma de viver, o seu relacionamento, enfim. Existe esse medo amparado, né, diante de um discurso de ódio que é jogado na internet, que é muito fácil. E a internet hoje existe um cancelamento absurdo sobre o diverso, né, sobre você ser contrário a algo. Não estou falando, obviamente, de cancelamento sobre pessoas que merecem ser canceladas. Você disse que antes de você ter um filho, que você era uma pessoa completamente diferente. Sim. Então as pessoas, elas evoluem, eu acredito na mudança das pessoas, porque eu era uma pessoa completamente diferente da pessoa que vocês estão conversando aqui agora. Eu não era nem um pouco espiritualizado, eu era muito imprudente. Eu venho, para eu estar nesse lugar hoje de vou fazer um podcast, vou abrir a minha vida mais, eu venho de um processo de cura muito grande comigo. Então eu acho que é muito bom a gente também influenciar e levar as pessoas para esse lugar. Do tipo assim, você tá com medo do quê? De ser quem você é? De ser feliz? Putz, qual que é o teu sonho, sabe? Mas existe também um outro lado para mim, Pietro, que é muito importante de as pessoas se permitirem evoluir. Certo. Tem gente que não evolui porque não quer. Não, que é acomodado. Não quer. Dentro daquela crença limitante. E também porque tem medo de assumir a sua verdade. Certo. Tem muita gente com medo de assumir aquilo que é perante um julgamento. Né? Porque vai sair da zona de conforto. Exato. E também, por exemplo, não tem aquela história, porque ele é mais idoso, ele vive em outra época. Não existe. Não existe. Para mim, vida é movimento. A pessoa se permitir evoluir, a enxergar a evolução. A pessoa precisa se permitir enxergar que existe uma evolução. Que 1970 não é mais 1970, é 2022, que não é mais 64, que é 2022. A pessoa precisa entender isso. Existe um outro lado da história que está sendo contado a partir de hoje, que a pessoa precisa entender isso também. Exatamente. A gente não vive mais na época dela. A época dela passou. Agora é uma época atual. O que a gente vive hoje? O que a gente pode fazer hoje para não ser rude com a pessoa que é diferente de você? E não quer dizer que hoje tá tendo coisas que antes, na época delas, não tinha. Exatamente. Tinha, sempre teve. Sempre teve. Só que não era falado. Que era muito mais difícil, né? Hoje tá um pouco mais fácil pra gente, depois de tanta luta, né? Mas eles acham que é uma coisa de hoje em dia, né? Tem gente que acha que é coisa de hoje em dia, assim. Mas é muito sobre isso de se permitir evoluir mesmo. Né? De não ser o mesmo, né? Porque a gente nunca vai... Que nem o nosso relacionamento. Se a gente for colocar a base do nosso relacionamento de 13 anos atrás para agora, não tem nada a ver. Nada a ver. É por isso que a gente perdura até hoje como um casal muito unido. A gente é muito forte. Qual que é o segredo de ficar junto, assim, 13 anos? Evoluir. Conversar para evoluir. Tem casais que têm muito medo de conversar, sabe? E tem casal também que acha que não tem o que conversar porque tá tudo certo. Nada nunca tá tudo certo num relacionamento entre duas pessoas, sabe? As pessoas são diferentes. Por mais que tenham os mesmos gostos, são duas pessoas diferentes, duas cabeças diferentes. E tem gente que acha que, não, tá tudo certo, a gente não precisa conversar, tá tudo ótimo aqui. Mano, um relacionamento que não tem nada pra conversar, tem alguma coisa errada aí. Aí que tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Porque a gente evolui, a gente muda, sabe? A gente descobre coisas novas. E é importante estar sempre conversando, sabe? E é o que a gente faz, a gente tá sempre conversando, sempre. Se alguma coisa me incomoda, eu chamo pra conversar. Se alguma coisa incomoda ele, a gente senta pra conversar. Às vezes todo dia, às vezes fica um tempo sem. Só que teve um tempo em que a gente não falava uma coisa um pro outro. Exatamente. E foi aí que o nosso casamento começou a afundar. Entendi. De verdade. Entendi. Hoje o nosso casamento começou a afundar a partir do momento que a gente acabou fazendo mais o gosto do outro do que o nosso próprio gosto. Quando a gente se permitiu mais viver a verdade do outro do que a nossa verdade. A partir do momento que a gente começou a colocar a clareza daquilo que a gente quer... não, eu gosto disso, eu entendo que você gosta, mas eu gosto disso. E vou respeitar que você também gosta da outra forma. Individualidade, né? Exatamente. São duas pessoas. E respeitar a individualidade de cada um. Existe uma unidade, que é o quê? O seu casamento. Né? Essa é a sua unidade. Então, o que nós podemos fazer? Nós, como dois indivíduos a gente é totalmente diferente um do outro. Mas nós temos gostos muito similares em muitas coisas. Então, segundo o nosso signo, a gente não dá certo. Não combina nada. Qual que é o signo? Libra com Virgem. Libra com Virgem é o inferno astral dos dois.
Não dá. Tudo quanto é coisa, astrologicamente, tudo quanto é coisa que posta de signos. Qual que é o seu signo, Cauã? Gêmeos. Gêmeos. Falador. Tagarela. Comunicativo, mas é uma Só que ótima pessoa. Todo mundo de Gêmeos que conhece é maravilhoso. É ótima pessoa. A minha irmã é de Gêmeos. É que você não Tipo viu a você. tatuagem. Espiou, não pode. Não vi, eu juro. Olha, Ai, gente. Vou te agredir. É difícil. É Só difícil. olha vira a pra mim. cabeça dele. É difícil, meu filho. Só olha Não pra se mim. mexe. Toma cuidado aqui. Vem. Não se mexe. Vira Você pra cá. fica certinho, fica certinho. Só olha pra mim agora. Tá doendo? Não, mãe. Não tô olhando. Senta aqui. Você quer ver? Mas você pode ver eu tatuando, não tem problema. Só não pode chegar muito perto. É. E assim, vocês estão crescendo hoje no Instagram de uma maneira muito rápida. Do nada, assim, você tá tendo um boom na vida de vocês, claramente, certo? Vocês esperavam já que isso ia acontecer ou isso veio do nada? E como vocês estão lidando com isso, assim? É muito louco, não é? É muito doido. Na verdade, assim, foi do nada para as pessoas que chegaram depois disso, né? Sim. Tipo assim, a gente tá trabalhando com a internet desde 2017. Sim. Então, assim, Tem deu uma construção, Sim, né? exatamente. Deu uma visibilidade maior quando nossos vídeos começaram a viralizar. Na pandemia. Na pandemia teve muita gente que cresceu. A gente cresceu na pandemia. Porque tava todo mundo em casa, com Várias internet. pessoas, sim. A maioria dos influencers que a gente é amigo, todos cresceram na pandemia, assim. Porque a galera tava em casa consumindo só internet e televisão, né? Exatamente. Então a maioria explodiu na pandemia, assim. Só que a gente vem trabalhando desde 2017. Mas na pandemia realmente deu uma estourada, assim. Os vídeos começaram a viralizar mais e tal. Esse barulhinho é tão gostoso, Ai, que né, gente. gente? Que Vocês foi? não têm noção, muito bom esse barulho. E tá um barulhinho Então, de chuva continua. lá fora. Continua. Não, é isso. Né? A gente trabalha desde 2017 com a internet, né? Na verdade, trabalhar com a internet não. Trabalhar de fato com a internet a gente começou em 2020. Final de 2020, assim. Falar que a gente começou realmente a monetizar com a internet, né? Uhum. Mas a gente já criava conteúdo desde 2017. Viver da internet. Isso. Viver da internet a gente começou a viver mesmo, na verdade, em 2021. 2021. 2021 foi quando ele parou de trabalhar com a empresa que ele tinha pra realmente a gente focar só na internet, assim. E assim, Mas a gente não considera assim um boom. A gente considera realmente que houve um crescimento Rápido. exponencial na pandemia. Mas agora tá paradinho. Vamos divulgar nós, gente. Vamos compartilhar. Vamos todo mundo lá seguir eles, gente. Não tá Se inscreve no paradinho também. canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa o like, o comentário, engaja. Mas é incrível ver que a gente tem, por exemplo, o Rafa tem 455 mil seguidores no Instagram, tem 3 milhões e meio no TikTok. É um número expressivo, Sim. e a gente não tem dimensão do nosso tamanho. A gente só tem Às vezes dimensão. a gente não sabe do nosso não alcance. tem, a gente não tem sabe. dimensão. A gente só vê de vez em quando, por exemplo, a gente foi no Rock in Rio e a gente começou a perceber uma movimentação muito louca lá de pessoas que conheciam a gente. E a gente começou a perceber, caramba, as pessoas conhecem a gente. Sem uma movimentação, né? Não segue só por seguir, sabe? Não tá ali só pra... Tem um carinho, né? Tem. Se Se identifica com a gente, espera Acredita. o nosso conteúdo, entende? É aquela pessoa que manda mensagem. Eu recebo muita mensagem diariamente, sabe? De gente falando, pô, eu fico aqui o dia todo pra quando eu chegar do trabalho, depois de um dia chato, olhar os teus stories, as coisas que tu posta pra eu dar uma risada, sabe? Então, tem gente que fica realmente ali esperando a gente postar, a gente fazer, sabe? Se não dá bom dia, a pessoa vem cobrar. Cadê o bom dia? Cadê o bom dia? Cadê o bom dia? Entendeu? É muito louco, né? É muito louco. Só que a gente não tem dimensão. A gente só tem dimensão mesmo quando acontecem essas coisas, assim. E como que vocês, eu já mudando o assunto completamente, mas eu sou assim, eu tenho TDAH, eu tenho um monte de coisa pra trabalhar em mim, mas tá tudo certo, a gente tem, todo mundo tem. Tá ótimo. E a gente é humano, e a gente tá aí pra isso, pra viver, certo? Vocês acreditam em energia? Como que é essa questão da espiritualidade na vida de vocês? Como que é isso? Só um pouquinho. Filho, tu quer só fazer uma rapidinho?
Tu quer ficar lá no seu desenho, ver um pouco de desenho no seu celular, ou você quer ficar aqui vendo eu fazendo tatuagem? Eu vi um pouco de desenho. Então tá bom, porque eu sei que ele já tá bem entediado já. Vai lá. Cuidado ali. Eu já conheço meu filho, gente. Já conheço. Quando ele começa a movimentar, eu falei, tá querendo. Tá com tédio aqui. Sobre energia, você vai lá, fala um pouquinho. Sobre energia. Não, assim, o Luke, ele tem muito mais esse lance da espiritualidade com ele, assim. Ele acredita muito em energia, né? Fala por si. Eu sou uma pessoa muito eu acredito em karmas, por exemplo, eu acredito em o que você manda, você recebe. Então, mas eu sou muito de energia mesmo, assim, se, por exemplo, ele tá num dia bosta, eu tô num dia bosta igual ele. Assim, eu capto muito isso. Muita energia. Ele fica da muito pessoa. na minha vibração, assim. Se eu tô bem, ele tá bem. Se eu não tô bem, ele não tá bem. Eu falo, massa, show de bola. Eu não tô bem, eu quero que a pessoa fique bem pra me fazer bem, a pessoa tá mal também, fica todo mundo mal, aglomero mal ali em casa, entendeu? Mas eu tento sempre fazer. O que sobe? O que faz subir? Cara, a gente se ajuda muito como casal, assim, de verdade. É que eu preciso do meu tempo. Quando eu tô num dia muito ruim, eu preciso do meu tempo, sabe? Da sua individualidade, você precisa ficar sozinho. Exato, eu fico ali na minha, entendeu? Então, depois passa, do nada passa, assim. É um pouco de... Virou a chavinha. É um pouco de, né, uns problemas aí, mental aí, mas é tipo assim... Vocês fazem terapia? Sim. A gente, sim. Lá em Santa Catarina eu tava fazendo, aqui em São Paulo a gente ainda não começou a fazer. Em 3 meses que a gente tá aqui, a gente não fez ainda, porque assim, pra mim... A terapia, eu preciso ter muita intimidade com a pessoa para poder falar sobre as minhas coisas. Então, assim, eu vou fazer a distância para poder... Existem terapias holísticas também, existem meditações. Aqui tem muita... Lá em Itajaí, lá onde a gente morava em Santa Catarina, era 3 opções, entendeu? Então, assim, era o que tinha ali, faz, acabou. Profissionais ótimos, eu adorava o meu. Mas, tipo assim, aqui, tu vai pesquisar, mano, tanta opção que eu fico perdidinho. Aí eu fecho, meu Deus, tô perdido aqui. Já ataca a ansiedade, entendeu? Ataca a ansiedade minha, eu já saio do negócio. Mas eu preciso, na verdade. Não eu, né? Todos precisam fazer terapia. É uma coisa essencial. É uma coisa maravilhosa, assim. Só que realmente, assim, eu tenho ansiedade, eu tenho... Borderline? Você não tem, você fica. A ansiedade é um estado de consciência que é mutável. Desde sempre. Não é uma característica sua, não é uma pinta pra você falar que você tem, eu tenho. Não, é um estado. Sim. Você pode mudar isso. Entende? O que é a ansiedade? A ansiedade é não estar no aqui e no agora. É estar no que vai acontecer. Você projeta algo, você está naquilo que a tua mente está projetando, mas você não é a tua mente. Isso me ajudou muito, muito. Isso é um tapa na cara que vem dessa questão da espiritualidade total. Porque você para de falar isso. Você fala, você cria, você manifesta, você atrai. Então, eu sou ansioso, eu estou ansioso. Percebe a diferença? Então, às vezes a gente fala, às vezes também a gente fala muita coisa, a gente não percebe o que a gente fala, e a gente tá atraindo, manifestando, criando, e a gente não percebe. Total. Abracadabra, eu crio enquanto eu falo. Latim. Então, eu tatuo muitas pessoas, assim, eu já tatuei muitas pessoas que trabalham, muitas psicólogas, muitas psiquiatras, eu recebo muitas pessoas aqui no meu ateliê. E eu já tive essas conversas profundas com pessoas e que eu tenho essas conversas, sabe? E que eu acho que tem que ser olhado para alguns outros lugares, porque isso está começando a ser olhado muito mais agora, né? Então, a gente tem que trabalhar mais nisso, entende? Pera lá. Você também tem que se aproximar da autocura. Você também tem que se aproximar do seu autocontrole, do seu poder pessoal, da tua... Se você quiser se iluminar na tua vida, se espiritualizar, independente de qual seja a sua crença, a sua realidade, independente de quem você seja, se conectar. Se conectar com algo maior, com uma energia, com uma força, com uma força interna. Não necessariamente algo que está longe, algo que está fora. As pessoas hoje ainda têm isso muito no inconsciente ainda, de que o Deus, o divino, Deus deusa o divino. Ele está distante, ele está longe. Eu tenho que subir não sei quantos degraus para poder alcançar, eu tenho que... Ele sempre está muito longe de mim, nunca está no aqui, no agora. Né? Então, trazer essa conexão mais perto, né? Porque essa falta, ela gera o quê? Ansiedade, ela gera o quê? Gera depressão, ela gera um monte de coisa. Então não sou um coach falando disso, eu sou eu, com as minhas vivências, que eu estou compartilhando as minhas vivências. Totalmente. E é como eu lido a minha vida. Não tô longe de ser um coach, de ser uma pessoa perfeita que... Não, porém... Por que eu não posso falar? Por que eu não posso ajudar? Não, deve. Claro. Eu acho que cada pessoa, eu acho que cada indivíduo, ele trata a sua autocura, vamos colocar nesse sentido, de uma forma que para ele seja mais adaptável, né? Por exemplo, eu acredito que um mantra
no momento que eu tô... Por exemplo, quando ele tá mal, ele se isola e eu me isolo num mantra. Eu ouço mantra, eu acabo proliferando palavras que pra mim fazem bem. Então é o meu processo de autocura, só que aliado a isso, eu também preciso fazer terapia. Eu também preciso poder externalizar esses demônios que tem dentro de mim para uma pessoa que possa racionalizar isso de uma forma psíquica e falar, olha, você precisa fazer Por isso que a terapia é importante. É extremamente. Né? E tem gente que não tem controle da própria mente, que precisa de medicamentos. Cuidado pra não mexer. Sim. Que tem todo um trabalho a ser realizado, porque a condição mental dessa pessoa ela não consegue se autoajudar. Ela precisa de outros mecanismos. Ela precisa de ajuda, né? Sim. Exatamente. Então a gente, como um casal, a gente tem muito esse olhar, a gente não tinha, né, antes, mas a gente tem hoje esse olhar de se ajudar nesses momentos, e tem momentos que ele fala assim, eu não quero ajuda, eu quero ficar sozinho. E a gente precisa respeitar isso. Acabou. A sua tatu acabou. Que rápido! Mas será que você aguenta não ver? Aguento. Eu vou colocar um papel em cima. Não, eu vou aguento. fechar Não, bota um papel. e vou fazer a do Rafa. Tá. E aí depois... A gente vê junto. Depois a gente vê. Arrasou. Eu gosto desse suspense. Tu não gosta, marido? Eu adoro spoiler. E hoje a gente aprende essa individualidade. Ele fala assim, eu não quero a sua ajuda, me deixa sozinho. E isso a gente precisa respeitar. Porque cada pessoa tem um momento, cada pessoa tem um tempo de executar dentro de si a sua raiva, o seu estresse, a sua ansiedade. Tipo, não quero convívio agora, então me deixa sozinho, deixa se eu precisar bater num colchão, deixa eu bater no colchão, se eu precisar, sabe? Mas eu vejo muitos casais hoje, por exemplo, é o que eu vejo, tá? Muitas pessoas que se gostam muito e que não, às vezes, eu não tô preparado pra mudar, pra morar junto com a outra pessoa, ou eu não tô porque eu preciso do meu tempo, eu preciso da minha individualidade, eu preciso... Mas é muita falta de trabalhar isso também, porque se você tem a tua individualidade, você pode estar junto com alguém no mesmo ambiente e você está fazendo uma coisa completamente diferente do que a pessoa está fazendo e tá tudo bem, porque vocês têm intimidade. Sim, mas também tem uma outra questão que eu coloco nesse ponto, que eu acho que cada relacionamento é um relacionamento. Né? Por exemplo, a gente tem muito esse lance de... A gente é cheio de preconceitos. A gente. Sim, né? Que geral. a gente vai quebrando ao passar dos anos, com convivências e tudo mais. Tem relacionamentos que não dá pra morar junto. Que a pessoa é muito diferente da outra. Tóxica e precisa ainda... E que realmente ela quer o seu espaço. Não, eu quero ter o meu apartamento, eu quero ter a minha vida. A gente conhece casais que moram, tipo, no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes. E tá tudo bem. E se dão super bem. Há anos juntos. Né? Então, eu acho que cabe a gente compreender que os relacionamentos não são iguais, né? Tem tanta diversidade nos relacionamentos, tem relacionamentos abertos, tem poliamor, tem relacionamento monogâmico, tem muita coisa que a gente não tem ainda maturidade e vocês não estão prontos para essa conversa ainda, porque é algo tão grande, é tão abrangente, né, que a gente precisa de muita ajuda psicológica para poder entender. Eu não quero Não vai ver. Não vai ver. Como é que tá aqui, gente? Sai. Agora vamos trocar, vamos inverter os lugares. Vamos. Vocês estão felizes de estar aqui? Pô, super. Demais. Desde quando a gente chegou. Aqui é uma delícia. Eu tô muito feliz de estar recebendo vocês. Poxa, Gente, vem que pra conhecer a casa. É maravilhosa a casa dele. É tudo isso aqui, gente. Vem gratidão. Muita gratidão. Gente, a gente se tão bem aqui. É verdade, Nossa, é verdade. É maravilhoso. Tem um ambiente gostoso aqui. Nossa. A intenção é essa. A intenção é fazer vocês serem... E você tá gostando da nossa presença aqui? A gente tá falando muita merda? Não, mas não tem problema. Não, a gente é assim, né? Eu acho que quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você quer passar para as pessoas, quando você sabe o teu propósito, você não deixa ninguém falar para você que você não é aquilo. Você sabe aonde você quer chegar, aonde você quer atingir com o teu discurso, sabe? E você tá bem, você tá feliz, você tá bem. E você compartilha esse sentimento. Eu compartilho esse sentimento com vocês. Total, sabe? E é isso, é aquilo que a gente falou. Às vezes a gente não tem noção do potencial do nosso alcance. Às vezes a gente esquece. Ou a gente não se acha merecedor desse alcance também, né? Tem muito esse lance de... você sabe que você tem, mas você acha, acho que eu não mereço isso, não. Assim? Eu tenho muito esse problema, assim. Eu acho que também tem a ver com a autoestima, sabe? Eu tenho autoestima muito baixa.
Então, às vezes eu tenho muito esse problema, né? De não me achar merecedor das coisas, enfim. Vamos começar a voltar a falar besteira, a gente não precisa. Mas eu sou essa pessoa mesmo a tatuagem, ela é um processo de cura, certo? A pele de vocês está aberta. Eu estou entrando em contato com o sangue de vocês. A gente está tendo uma troca de energia muito séria. A tatuagem, ela é ancestral. Ela tem essa coisa de que antigamente as pessoas se tatuavam com alguém que era forte, com alguém que era para poder marcar. Vocês não estão só fazendo um desenho que o filho de vocês está fazendo nessa brincadeira, vocês também estão recebendo a energia do dia, todo o papo que a gente está tendo. Então eu lido hoje as minhas sessões assim, e eu atraio esse público para mim, quem está precisando disso, desse lugar, sabe, dessa energia, dessa proposta. Um ponto de paz, né? Resgatar isso na tatuagem. Trazer isso de volta, sabe? Que é muito importante. Sim. As pessoas estão muito, muito loucas. Sim. Muito loucas. A gente fica... toda hora a gente tem que lembrar quem a gente é. Sim. Sim. Né? A gente tem que ficar lembrando quem a gente é em essência. Demais. A gente precisa se colocar num ponto de saber assim, será que isso que eu faço hoje é o que eu quero fazer pro resto da minha vida? Será que daqui a 10 anos eu vou ser essa mesma pessoa que eu sou hoje? Não pode olhar, não pode espiar, tá? Olha pra lá, assim, tá, marido? Assim, Só uma questão aqui, hein? Eu geralmente tatuo deitado porque minha pressão é baixa, eu tenho síncope vasovagal, a moça ali atrás também tem. Fiquei tão feliz que encontrei alguém que também tem síncope vasovagal, gente. Eu achei tão chique que eu nunca acho alguém que tem síncope vasovagal também. Gente, essa moça, ela com 16 anos estava indo da Suíça. Ela tava na Suíça, gente. Ela adotou um cachorro. E ela é maravilhosa. E daí o que acontece? Pode ser que a minha pressão baixa aqui eu demais, mas é isso que a gente releva. Vai, eu tenho mesmo uns gente, me joga aqui, eu boto a perna pra cima, tá tudo certo. Pode continuar falando, eu respondo. Vai dar VT pra câmera. Vai dar VT pra câmera. Vai dar buzz. Vai dar buzz. Vem pra cá. Tá, como é que eu quase vi também, então. Assim mesmo, né? Pede pra comentar quem tem síncope vasovagal. Comenta aí quem tem síncope vasovagal. Comente. Você também tem síncope vasovagal? Você sabe o que é síncope vasovagal? Pesquise no Google. Vai fazer o tratamento. Não tem tratamento. Não tem tratamento. Só pra mim poder colar. Mas tem muita gente que tem e não sabe. É importante. Vamos falar sobre síncope vasovagal. Fale sobre síncope vasovagal, esposa. Ai, não, meu filho. Cuidado pra vocês não mexerem na máquina, sim, tá? É bem maior, né? Não pode olhar. É bem maior, né? Bem maior. Ele que não tem síncope vasovagal foi uma desse tamanho assim, durou 1 minuto pra fazer. Foi o Cauã que desenhou. Meu filho me ama. Viu? Pode encostar aqui, eu vou fazer essa parte assim, dá pra fazer. Ó, só fala, ele é virginiano, você coloca dentro de um encaixe perfeito ali. Se eu levantar o braço, ela vai de novo. Não, ela tá legal, ficou muito legal. Ficou? Ficou. Mudamos as posições aqui, tá? Meu marido estava me cortando, então eu vim pra cá pra vocês me verem bem. Somos versáteis, mudamos as posições. Gente... Meu filho não tá mais aqui, gente. O Cauã saiu. Ele está de fone. Ele tá com fone de ouvido, gente. Tá. Gente, o que é versatilidade? Versatilidade quer dizer que a pessoa tá aberta, mudando. Vamos começar a tatuagem, vai! Eu vou... Bia, eu tenho tanta coisa que eu quero falar com vocês. Então manda bala, a gente tá aqui pra isso. Se vocês tivessem um recado agora pra dar pra alguém que tá precisando, eu acho que disso que a gente tá sentindo agora. O que vocês falariam diretamente pra essa pessoa? Vá fazer terapia! Boa noite. Cara, viva a sua verdade. Eu sempre falo isso pra todas as pessoas. Viva a sua verdade. Se a gente ficar deixando pra depois, né? Porque o depois pode nunca chegar. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Depois da pandemia, depois de tantas perdas que a gente teve no nosso país, Paulo Gustavo, Marília Mendonça, tanta gente que se foi, eu tenho essa necessidade da urgência de viver o agora, sabe? Eu não quero deixar pra depois, pra viver o depois, pra deixar. Eu não sei o que vai acontecer depois. Eu sei do agora. Eu sei que eu quero, por exemplo, eu quero viajar com meu marido hoje, eu quero ir no cinema com ele hoje, eu quero fazer alguma coisa. Mas vocês têm hoje. Planos pros próximos anos? Muito. Quais são os planos? Ai, Vixe, tem tantos. Ai, é que a gente não pode falar, gente, é muito secretário. Não, a gente quer viajar muito ainda. Muito. A gente acabou de tirar o visto do Cauã ontem, inclusive. Sim. Pra gente começar a fazer viagens com ele, então a gente também quer levar ele pra vários lugares que a gente já foi, sabe? Em outros países. Experiências que a gente já teve que a gente quer mostrar pra ele também. Fora os nossos projetinhos nossos, assim, Projetos profissionais, pessoais mesmo, de fazer a nossa casinha, enfim. Essas coisas assim, né?
Mas só uma coisa que eu queria acrescentar dele, que é muito importante, tipo assim, essa dica, esse recado é mais para adultos, né? Só que a gente tem muito adolescente que segue a gente, sabe? Muito adolescente. E eu recebo muitas perguntas, tipo assim, eu quero me assumir pro meu pai, pra minha mãe, só que eu acho que eles não vão aceitar, eu acho que eles vão brigar, o que é que eu faço, não sei o que, não sei o que. Acho que é muito importante também falar sobre isso, sabe? Sim. Porque... Mas é onde viver a sua verdade também, né? O problema é que nem sempre eles conseguem viver a verdade deles dentro de Porque casa. às vezes eles estão dentro de uma casa que eles não podem ser quem eles estão. Sim. Exatamente. E isso dói muito. Muito. A gente é muito privilegiado porque as nossas famílias nos apoiam demais, mas também foi um processo. Assim, eu sempre tive na minha cabeça, tipo assim, eu sou isso aqui. Quando eu comecei a perceber, tipo assim, putz, eu sou isso aqui, eu sou gay. E daí eu fiquei confuso comigo mesmo, me aceitei, teve todo esse processo de autoaceitação que todo mundo tem. Foi tranquilo também, não fiquei negando nada. Me entendi e eu botei na minha cabeça, eu nunca vou negar o que eu sou, não. Então, tipo assim, na escola... Sim. Eu era eu, entendeu? Quando eu conheci ele, que eu tinha 16 anos, daí eu resolvi contar pra minha mãe, porque eu tava apaixonado por ele, queria, né, viver com ele, namorar com ele, enfim, aquela paixão, né, aquela coisa louca de adolescente. Então, eu resolvi contar pra minha mãe, tipo assim, o que eles iam pensar, eu não tava me importando tanto, sabe? Porque o importante era eu ser eu. Sim. Só que eu entendo que nem todos os adolescentes pensam como eu pensava, Exatamente. como ele pensava, como você pensava. Então, muitos têm medo. Até porque eu também tive medo. Ele também teve muito medo. Né? Então, muita gente pergunta o que eles devem fazer. Sabe? Às vezes a gente pensa, tipo, sei lá, se não é o caso de esperar, sabe? Esperar sair de casa, depois vai viver a sua verdade. A gente não sabe, as pessoas estão muito doidas. Né? A gente não sabe. Mas por isso que é importante a gente ser quem a gente é e expor a nossa verdade, porque a gente é referência. Sim. Vocês... Eu imagino que vocês devem resgatar várias memórias de vocês, todas as vezes que vocês vão na escola buscar o filho de vocês. É muita memória que vocês acessam. Então vocês sempre têm que estar também limpando essa memória. O Ho'oponopono tá aí pra isso. Exatamente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Né? Porque a gente tem essa história de vida, a gente passou por esses lugares, entende? E a gente sabe. Então... É necessário. Tem uma das coisas também que o nosso trabalho foi capaz de mudar muitas mentalidades de várias pessoas. Né? Teve muita gente que fala, meus pais que tinham preconceito contra casais homoafetivos, que achavam que casais homoafetivos não podiam adotar. Eles mudaram. Então, assim, quem sabe também os nossos vídeos podem ajudar os seus pais. Sim. Não vai ser que vai ser de hoje para amanhã que isso vai mudar, que eles vão melhorar ou que eles vão mudar a cabeça deles, mas é um processo, né? Essas pessoas, né, ou se seus pais são preconceituosos, se sua família é preconceituosa, ou se eles têm um pensamento conservador, tudo um processo. Dentro da nossa família tinha muita gente conservadora que... A gente mudou muito. Mudou a cabeça deles por conta da nossa convivência, mas foram anos. Foram anos até ser. O que importa, na verdade, é você se aceitar, entendeu? É você viver a sua verdade, que era aquilo que o Luke estava falando, assim. O que não pode acontecer é você negar a si mesmo. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, entende? Não importa, antes de você querer se assumir, antes de você, sei lá, qualquer coisa. O importante é você se aceitar e você ser feliz como você é mesmo, entendeu? É isso que importa. No meu caso, eu tinha muito medo de me assumir, porque eu já sabia da minha sexualidade desde meus 14 anos. Só que eu lutei contra isso. Eu namorei com meninas pra tentar mostrar pros meus pais, por ser filho único, eu tinha esse medo, nossa, eu sou o único filho e ainda eu pensava assim, eu vou dar esse desgosto pros meus pais, porque isso era uma coisa enraizada nossa, e é enraizado até hoje na nossa cabeça. Né? É o que a gente escuta em casa. Então, eu tinha muito... Não que meus pais fossem conservadores ou preconceituosos, porque eles sempre foram muito abertos a mim. Minha mãe sempre foi muito aberta e muito receptiva ao que eu falava pra ela. Então, ela nunca veio dela esse pensamento, mas era um pensamento que eu via da sociedade, da escola, do ambiente que eu vivia. Enfim, era isso que eu ouvia. Então, eu fui relutando a minha sexualidade até os meus 18 anos, porque eu falei, se der alguma merda em casa, o que eu vou fazer? Eu vou sair de casa. De algum jeito eu vou dar na minha vida. E o que eu encontrei foi acolhimento. Então, assim, se existem pais que estejam assistindo a gente, acolham os seus filhos. Os seus filhos precisam de acolhimento. Eles não querem que você aceite apenas a sexualidade deles ou respeitem eles. Acolham os seus filhos. Se vocês falam que amam os seus filhos, vocês têm que amar os seus filhos na integridade, com toda a verdade. Se o seu filho é gay, se o seu filho é trans, se o seu filho for o que for, ele é ele.
Ame o seu filho, né? É isso, você tem que amar o seu filho, independente de qualquer coisa. Sexualidade não muda o caráter de uma pessoa. Sexualidade não muda o que essa pessoa sente por você. Então, acolha o seu filho. São detalhes, gente. Se a gente parar pra pensar, é uma coisa tão, sabe? É uma coisa tão simples. Pelo amor de Deus, é só a pessoa que a gente tem atração sexual. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? E as pessoas... é porque tá muito enraizado isso também nas crenças, eu acho, das pessoas. Então, vocês são referência na escola, total. eu acho que os pais dos outros alunos, todo mundo vê vocês realmente como um casal diferente. Isso é muito bom. As pessoas têm que se aproximar do diferente. É que eu acho que o se aproximar do diferente, ele assusta. Muito. Então, ele te tira da zona de conforto. Sim. Mas é só quando você se aproxima do diferente, é que você entende que aquele diferente, ele pode ter muito a te ensinar. Exatamente. É você se permitir, né? Você se permitir, porque as pessoas não se permitem a abraçar a diversidade. Eles não se permitem a conviver com a diversidade. Eles simplesmente falam assim, não, eu vou continuar minha bolha, pra mim tá bom assim, eu não quero saber o que a bolha diferente pensa que seja diferente de mim. Eu quero continuar pensando assim, tá tudo certo. E não está tudo certo, né? Porque o mundo, ele tá aí evoluindo, ele tá progredindo e a gente precisa ir atrás dessa evolução. A gente também, como um casal homoafetivo, a gente precisa acompanhar a evolução. A gente tem muito ainda a aprender, muito ainda a lutar. Nós não temos nenhuma lei que assegura a gente, por exemplo. Exatamente. No nosso país não tem nenhuma lei que assegura a gente. Né? Não existe. Não tem, a gente tem ali um casamento foi... O casamento homoafetivo ele foi legalizado, mas não é uma lei. Qualquer coisa, em qualquer momento, pode derrubar aquilo ali e a gente perder essa possibilidade de ter isso no nosso país. Né? Esse direito, exatamente. Então, a gente tem que lutar ainda. Né? Tem muita luta pela frente. Tem muita luta. Ser quem você é. Né? Você acha que essa liberdade... Você acha que isso incomoda as pessoas? Isso causa inveja nas pessoas? O ser quem você é? Por quê? Incomoda muita gente. Incomoda muita gente, com certeza. Eu quero ser também assim, eu quero ser livre assim também, e eu não consigo. Por conta de limitações que eu tenho internas e que eu não consigo sair desse lugar. Sim. E eu projeto isso, né, no outro. Tem muita gente... É difícil isso. Tem muita gente que a gente conhece que vem de uma criação, vou colocar nesse sentido, né, antiga, que não se assume. A gente sabe que a pessoa não se assume por medo. Por medo, né? Medo porque já tem uma condição de vida assim há tanto tempo, que apresenta pessoas que não são do círculo que ele realmente gosta, para viver dentro de uma bolha que ele é aceito, né? E a gente vê muito gay, muita lésbica que faz isso também. Sim. Né? Que tem uma outra vida que ninguém sabe e só mostra a vida que é aceito. Sim. Então tem muito... Isso é a coisa mais normal que existe, sim, sabe? Então, quem sabe essas pessoas que são tão preconceituosas, elas têm inveja da liberdade que a gente tem, né? De não ter medo, de não ter problema, de a gente sair na rua e ter orgulho da gente, ter orgulho da nossa família. A gente tem orgulho. Eu tenho orgulho da minha família. Nós somos uma família mais linda do mundo. Como que não vai ter orgulho disso, gente? Não, mas é tipo... e a gente bate no peito e não deixa que isso esmoeça. Por mais que muitas vezes a gente fique muito triste com o que a gente vê por aí, lê por aí, né? De agressões, de retrocessos que acontecem no nosso país e no mundo inteiro. A Copa tá aí, que não dá pra mentir. Né? Algo tão atual e tão preconceituoso. Tá escancarado pro mundo inteiro ver, né? Pra não dizerem que é mimimi, né? Que a gente vive numa bolha de mimimi, que, nossa, não pode falar isso. Não, mas eu acho importante também, sabia? Eu achei importante a Copa, sei lá, porque o mundo inteiro tá olhando pro Catar. Exato. O mundo inteiro tá olhando como é que aquele país trata as mulheres, os homossexuais, enfim, sabe? A diversidade, né? Exatamente. E esses protestos, o mundo todo olhando, é muito importante, sabe? Eu acho... É necessário. Por esse lado. É necessário. É um tapa na cara, né? Exatamente. Eu não quero que o outro veja, mas espera lá, o outro tá vendo você não querer que o outro veja. Uhum. Então,
É mais sobre você, o que você tem que trabalhar dentro de você. Então, pera lá, é um grupo que está preso dentro de uma crença. E da onde veio essa crença? Da onde veio essa religião? Os princípios dela? É a mesma coisa que eu falei com o Vitor. De você respeitar algo. E ele me trouxe isso muito forte, assim. Porque eu falei para ele que o respeito é uma via de mão única, né? E que é uma via de mão dupla. E ele falou que não, que o respeito ele é uma via de mão dupla. E realmente o respeito, ele falou que o respeito ele é uma via de mão única, perdão. E sim, é sobre isso, é você fazer o seu bem para o próximo, você ser quem você é, e você saber que você está fazendo aquilo para você. E não pro outro. Exato. E você dá o seu melhor, mas é muito ruim, sim. Então, o falar sobre isso, a gente vai falar mesmo sobre isso várias vezes, porque é quem a gente é algo que vai ter muitas pessoas falando sobre isso, a gente também vai continuar falando sobre isso. Com certeza, enquanto a gente vai morrendo pelo simples fato de a gente ser o que a gente vai estar falando sobre isso. E essa importância está todo mundo falando, o mundo inteiro está falando sobre o Catar por conta da Copa, entendeu? Então, teve até um cara que entrou no campo com a bandeira e com, sabe? Tipo, o mundo inteiro viu isso, né? E a Copa já começou até a flexibilizar pouco, né? A FIFA, de permitir agora a bandeira. Então, tipo assim... Você acha que isso está entrando dentro da cabecinha daquelas pessoas que estão ali no estádio e estão vendo e estão... Pode ser em termos, sim. Pode ser que sim. Mas é muito difícil, né? É um processo que enfim, é muito difícil, mas eu acho que é um passo muito importante. Sabe? Vamos colocar um exemplo muito sério. O que está acontecendo no nosso país? Exatamente. Né? A polarização entre o ódio e o amor. É isso que acontece hoje no nosso país. Está dividido. Está dividido. Né? As eleições mostraram a divisão exata do que é o nosso país hoje. Exato. Então existe o que aconteceu. A eleição de 2018 mostrou quem são as pessoas. Né? Não tem, brigar por eleição. Sim, eu vou brigar por eleição. Eu vou brigar com as pessoas que apoiaram tal pessoa que é contra a mim. Exato, que é contra... os meus princípios. Não, principalmente, tudo, não só isso, mas que é uma pessoa que apoia que eu não devo existir. Que o meu filho não deve ser adotado por mim. Por que eu vou concordar com essa pessoa? E a gente precisa falar sobre isso. Não é porque é família, não é porque é parente, não é porque é amigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É aquilo que eu acredito pra minha vida. E eu não vou passar por cima daquilo que eu acredito, porque o outro acha que é legal um cara ser eleito apoiando ditadura, apoiando tortura, apoiando golpe, apoiando que os homossexuais precisam ser mortos. O que é isso? Só lembrando que a gente não está também generalizando. Não estou. Porque nem todos os eleitores de tal pessoa pensam como ele. Assim. Não, sim. A questão Porém, é que todo mundo ignoram que pensa... essa questão. E quando colocam ele num lugar de mito. Quando colocam ele num lugar de ser perfeito que não tem que ser cobrado. Exatamente. Então, tudo que ele faz é certo. O pensamento dele é certo. Essas pessoas que concordam com esse tipo de pensamento dele... Então, mas ele colocou de 2018 para cá que as pessoas podem falar aquilo que bem entender, que não vão ser julgadas por isso. E não é bem assim. Eu não vou... a liberdade de expressão, ela vai até o ponto em que isso se torna crime. Eu não vou até o outro falar assim, você é um viado que precisa morrer. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Então a gente tem que saber até onde a liberdade de expressão ela pode sim ser colocada em prática. Eu não posso falar pra você tudo o que eu penso sobre você. Eu não posso falar pra você. Não posso. Porque cada um tem a sua dor. Sim. Cada um tem seu limite. Então, liberdade de expressão é uma coisa. As pessoas não sabem se expressar com um sorriso no rosto e com amor, com paciência, e olhando no fundo do olho das pessoas com amor, pequenas. E falando, olha, algo que você sinta que você pode vir para somar. Né? Você tem que pensar, você não pode sair por aí falando tudo que você pensa sem entender qual é a sua intenção por trás daquilo. A sua intenção, ela sempre volta para você. Isso é óbvio, né? Isso é lei do karma, causa e efeito. A intenção, ela volta, né? Então, se a sua intenção for ruim, ela vai voltar para você ruim. Se a sua intenção for ajudar o outro, às vezes falei algo... Eu defendo muito isso, eu falo muito isso. Eu acho que, na verdade, as pessoas elas podem falar o que elas quiserem, desde que elas falem com um sorriso no rosto, com amor, pequenas, e estejam dispostas, com argumento, e estejam dispostas a ouvir também.
Porque aí isso é consciência pura. Você vai trabalhando nisso. Eu dou o meu ponto de vista porque eu tô virado pra lá. Aquele é o meu ponto de vista. O ponto de vista de você é outro porque você tá virado pra trás. O seu ponto de vista é outro. Eu jogo o meu ponto de vista na mesa, você joga o seu, a gente com argumentação tem que colocar o ego de lado. E colocar o ego de lado... É difícil. É difícil. Pra você também... Eu sou um ser em movimento, em evolução. Eu ainda tenho muito que aprender ainda na minha vida. Vou passar por muitos lugares ainda que eu tenho que passar na minha vida. Sim. Entende? E é mais sobre, pera lá, o que eu estou ignorando? Deixa eu virar pra trás, deixa eu olhar. O que só você consegue ver. A gente vive numa bolha social. E você também. E aí você pode dar a mão pra todo mundo. Eu acho que realmente essa polarização que a gente falou, e ela não é só em questão de eleição, ela é em questão de tudo, de tudo. Como que, entende? O discurso da unidade, de você dar a mão pro outro, somos todos um, ele é realmente o se aproximar daquilo, porque se a gente fala também que as pessoas têm que se aproximar do diferente, a gente também tem que se aproximar do diferente e compartilhar nossa verdade ali. Porque a gente é exemplo, a gente só ensina com exemplo. Eu vou discordar em termos, assim, Pietro. Eu não vou conseguir me aproximar de uma pessoa que acha que eu mereço morrer. Isso sim, isso é óbvio que não. E também que não permite, né? Tipo, que não quer a evolução, que não quer essa conversa. Então, é só nesse ponto. Eu concordo que realmente... Se proteger, eu concordo que realmente a gente precisa dar abertura, né? Para a pessoa poder expor o seu ponto de vista, mas também um debate onde a gente possa discordar sobre sem problema. A ter esse debate? Eu não estou disposto, eu vou ser sincero. Porque assim, com algumas pessoas não. Nós estamos num ponto, eu vou colocar nós homossexuais, ou tem homossexuais que não, enfim. Mas eu, homossexual, na minha condição, pai de um filho adotivo, preto, minoria. Não tem como, né? É muito difícil nós que somos atacados o tempo todo, seja uma pessoa, por exemplo, não estou falando, também não vou generalizar, bolsonaristas, não quero generalizar. Nem todo bolsonarista é isso, nem todo evangélico é isso. Estou falando que nós somos atacados o tempo todo. Só por ser o que a gente é. Então é muito difícil pra gente ter paciência com uma outra pessoa que vai jogar argumentos que eu não quero mais ouvir. E pra pessoa que tem informação na mão, né? Hoje em dia... A gente não tá falando de 1940, a gente tá falando de 2022, onde a informação tá aí, né? A internet tá aí, é só abrir, é só pesquisar, é só ler, tem livros, tem entrevistas, tem palestras, tem um monte de coisa que você pode ver, que você pode... Basta querer evoluir, sabe? Então tem uma hora que a gente cansa de falar. E as pessoas falam, não, vocês têm que ter paciência, vocês têm que ensinar a gente. Até certo ponto. Até certo ponto, Até certo ponto. Sabe? Mas chega um momento em que chega, entendeu? Tem pessoas que não dá. Não dá. Tem lugares exatamente. que não dá. E daí a gente acaba sendo, tipo, agressivo com algumas pessoas assim, e o povo fala, nossa, olha aí, ó. Sabe? Mas aí... E daí confunde muito essa coisa, a galera acha que daí, não, eles são... tem uma frase que é muito boa, que é, não confunda a reação do oprimido com a... Com a agressão do opressor, não é coisa assim? Eu acho que é. Acho que é. A reação do oprimido com a agressão do opressor. Eu acho que é uma coisa assim. E é muito verdade essa frase, sabe? É muito isso. Tem uma hora que a gente cansa de apanhar, entendeu? Sim. Tem uma hora que a gente cansa de ensinar, uma hora que a gente cansa de falar com tranquilidade, com calma. E a gente vai levantar da mesa e a gente vai sair. E a gente vai reagir. E eu vou ser bem sincero pra ti. As eleições de 2018 marcaram essa divisão no nosso país. Porque a gente sempre foi dividido. A gente sempre pensou diferente, mas não era a guerra que é hoje. Não era. Eu tinha no meu círculo de amizades e num círculo familiar pessoas que eram de direita, pessoas que eram de esquerda, que eram de centro, que aquilo, que outro, que não tinha o ódio que tem hoje. Isso foi impregnado na sociedade diante de um discurso que hoje é levantado como mito. Essa é a questão. Não é o problema de você ser diferente de mim. É o discurso que você apoia. O mito, ele é algo inquestionável, né? O mito, ele é algo que está num lugar de idolatria. Primeiro que mito não existe, né? Vamos colocar essa palavra, né? Um mito é você adorar algo que não existe, né? Então... E você tem que cobrar também quem você vota. Você não pode tá nesse lugar de... Fanatismo. De fanatismo. Isso é muito errado. Estamos vivendo, estamos aprendendo nessa conversa. É meio densa, mas é necessário a gente falar isso. A gente precisa falar. É como se a gente realmente estivesse colocando para fora
coisas que estão dentro da gente há muito É uma terapia. tempo. É uma terapia. A gente precisa falar, a gente precisa externalizar essas questões, porque se a gente deixa guardado, isso eu falo para todas as pessoas, né? Não deixe para dentro de si, fale, se abra. Né? Fale com seu marido, fale com seu amigo, fale com a sua mãe, fale com seu pai. Você precisa se abrir, você precisa colocar para fora. Quando a gente não coloca para fora, a gente vai internalizando, isso só causa dor pra gente. A gente não tem um ponto de paz quando a gente deixa tudo pra dentro da gente. A gente precisa colocar pra fora. E a terapia é isso, tá, gente? A terapia é isso. Quando você vai pra terapia, a psicóloga, ela tá lá pra te ouvir. Ela não tá lá pra você só escutar dela o que você tem que fazer. Você precisa falar pra psicóloga, tá? Qual a vivência que vocês passaram recentemente, assim, que mais marcou? Eu acho que a memória que vocês têm, que mais ensinou alguma coisa, e que foi recente, e que vocês tenham passado e tenha dado um tapa na cara mesmo, tipo, nossa, me conta. Olha, eu vou colocar no meu caso, não sei se você vai concordar. Quando a gente adotou o Cauã, como fala, quando você tem um filho, você muda completamente a sua forma de ver o mundo, né? E o meu filho me ensinou que a vida não é como você acha que é. A vida é bem diferente. A vida não é do seu jeito. Não, a vida, você vai se adaptar à vida. Não tem como você fazer a vida 100% do seu jeito. Você se adapta à vida. Isso é que eu aprendi. Né? Eu não tenho tudo o que eu quero, eu não posso fazer aquilo tudo que eu quero, até porque se isso fosse possível, o mundo seria horrível, a gente poder fazer tudo o que a gente quer. A gente precisa ter barreiras, a gente precisa ter limites, a gente precisa ter regras, a gente precisa ter bloqueios, a gente precisa ter não, sabe? Aprender a falar não. Porque esses limites são importantes para a construção do nosso caráter, né? A gente precisa ter esse não, a gente precisa ter esse não, você não pode. Porque se a gente tiver o sim, 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 o nosso caráter vai ser muito duvidoso. Sim. E também tá muito ligado com o que a gente estava falando das pessoas aprenderem a falar não também para situações externas, né? O não, eu não estou... não, eu não quero. Sim. Isso é válido para tudo, né? Sim, não, eu não quero, não, eu não estou disposto. Não, naturalizar o não. Falar não com um sorriso no rosto. Total. Porque aí você... E tem muita gente hoje que não sabe falar não. Sim. Até dentro do relacionamento. Esse é um grande problema. A gente viveu muito isso. De dar sim para o outro o tempo todo. E falar assim, não, mas eu só vou fazer porque ele quer, não porque eu quero. Né? E isso é também uma relação entre pais e filhos. Os filhos precisam ter nãos. Assim como os pais precisam ter nãos também. Né? O filho, ele precisa entender o seu limite. Todo mundo. É uma frase até que o Rafa fala direto. Todo mundo precisa de limite. Todo mundo precisa ter regra. Todo mundo. A nossa vida é baseada nisso. Aprenda desde cedo. Né? Tá doendo, esposa? Ou tá tranquilo? Não, agora tá tranquilo. Tá agoniadinho com alguma coisa ou tá de boa? Não, tá de boa. A gente tá... É mais a posição mesmo. Tá acabando. Vamos dar uma alongada também. Dar uma alongada. Não precisa ficar assim nessa posição toda hora, né? A gente... essas conversas são muito importantes. São profundas e são necessárias. E assim, eu até às vezes, quando eu falo ele até fala assim, calma, vida, calma, vai. É uma palestrinha, né? Não digo de falar muito, mas na intensidade, porque eu sou muito intenso na minha vida, sabe? Então, às vezes, quando eu vou falar alguma coisa, eu sou tão intenso que as pessoas podem entender isso como uma grosseria. Eu sou muito igual a você. Às vezes eu falo coisas de uma forma mais reativa e não é com grosseria. E eu falo isso com todo mundo. Exato. Meu pai, meus amigos. Não confunda a maneira de se expressar com grosseria. Porque eu não sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa muito querida, muito fofinha. Vocês podem chamar eu, dar um abracinho na rua, porque eu sou muito fofo. Mas é porque é tanta coisa que a gente vive que uma hora ela sai de uma forma reativa demais, sabe? E que a gente não aguenta mais explicar, a gente não aguenta mais esperar, a gente não aguenta mais deixar para depois. Então a gente precisa estar falando nessa intensidade, nessa densidade. A gente precisa disso. Trazer isso para a superfície com leveza também, né?
A gente tem que fazer esses mergulhos e trazer essas coisas pra cima para as pessoas falarem mais. Mas trazer também a leveza aí, trazer o humor aí, trazer essa energia que é necessária também. Uma das coisas que até eu acho que tu pode falar também, são coisas que a gente recebe muito de DM, coisas assim das pessoas. A gente mudou muito a vida das pessoas com os nossos vídeos de humor. A gente colocou na cabeça das pessoas diferentes da gente, através do humor, a naturalização da nossa família. Né? Eu acho que até pode falar bastante sobre isso. Na verdade, a gente tenta trazer o cotidiano mesmo, do que é um casamento, do que é um relacionamento, do que é ter filho, do que é, né, esse convívio, assim, através do humor, sabe? Às vezes um vídeo que a gente faz ali, que o povo fala, nossa, é uma palhaçada. Não, aquilo ali é verdade, acontece aquilo ali. Só que daí a gente faz humor em cima daquilo e fica, tipo, engraçado. E as pessoas, tipo, captam, tipo, não, realmente, isso acontece no meu relacionamento também. E se identifica, sabe? Nossa, meu marido é igual. Nossa, meu marido também faz isso. A gente briga por causa disso. Mas a gente tá ali fazendo humor e tá tudo bem. E o que é isso? E um relacionamento é isso. Então, o nosso relacionamento não é diferente do seu por ser homo. Exatamente. Por ser um relacionamento afetivo. É igual. É isso que a gente passa nos nossos vídeos. Você tem problemas em casa? Nós também temos. Você tem briga no seu casamento? A gente também tem. Somos o seu filho, normais. O seu filho tem problema na escola? A gente também tem com o nosso filho. Então, é isso que a gente quer passar. Através do humor, sem ser, né, insistente naquele negócio, não, você tem que nos engolir à força. Não. A gente está fazendo as pessoas nos engolirem através do humor. Do humor. Do né? amor. Da leveza. Exatamente. Né? Compartilhando um momento do nosso filho, seja uma apresentação na escola, um story que seja da gente, um 15 segundos de um story, um bumerangue que é 6 segundos. Aquilo ali tem algum tipo de poder. Qual que é o propósito de vida de vocês hoje? É isso. É mostrar para as pessoas... Exatamente. Mostrar para as pessoas a nossa naturalização, sabe? Que as nossas famílias existem e que é absolutamente normal. Igual. E quando você encontra esse propósito de vida, parece que tudo muda, né? Exatamente. E a gente encontrou isso. Sabe? Mas foi difícil a gente colocar isso na nossa cabeça, que esse era o nosso norte. Foi né? através das mensagens das pessoas que seguem a gente, sabe? Por isso que volta e meia eu tô no story agradecendo muito, assim. Eu sempre falo que é uma troca, porque as pessoas falam, nossa, você me curou da depressão. Nossa, você me ajuda no momento de ansiedade. Os teus vídeos me fazem bem quando eu tô triste, não sei o quê. E eu falo, é uma troca, sabe? Às vezes eu também tô num dia bosta, e daí eu abro a minha DM e tem um monte de mensagem falando, nossa, eu amo vocês. Nossa, ver o seu vídeo mudou o meu dia. E isso também me ajuda, sabe? Daí eu abro o sorriso e falo, putz, é pra isso que a gente acorda e cria conteúdo e tá aqui na internet, sabe? Então é essa troca, assim, que é muito especial. A gente participou de uma premiação que é o Prêmio Biscoito, que foi muito legal, foi aqui em São Paulo, e que a gente tava concorrendo ao casal Chip do Vale. Era o Chip do Vale, né? Era. E a gente ganhou, e assim, o pessoal da nossa falou, parabéns. Os seguidores de vocês estavam votando desde o primeiro dia, um monte. Desde o primeiro dia a gente tava na frente. Então, assim, esse é um agradecimento. Eu quero agora externalizar realmente esse agradecimento às pessoas que seguem a gente, porque hoje a gente cria conteúdo pensando realmente em vocês, e essa troca que vocês engajam a gente, que vocês estão do nosso lado, vocês mandam uma DM que for que vocês mandam pra gente, já ajuda muito a gente a seguir em frente, porque não é fácil. Não é nem um pouco fácil tá na nossa pele, viver. Não tô colocando aqui também um discurso que a gente, é muito difícil. Não. Não. Mas é que realmente criar conteúdo, tá na internet o tempo todo dia ali se mostrando bem. Eu tô falando sobre saúde mental. Sobre saúde mental, O pior, assim, e é o que a gente fala com todos os influenciadores que a gente conhece. Todo mundo tem o mesmo problema com a saúde mental, sabe? Porque é um vídeo que não vai bem, que acaba com a tua autoestima. É um comentário que, num dia que você tá ruim, acaba com a tua autoestima, sabe? Então, são muitas coisas, assim, que a gente tem que tratar. Nós somos privilegiados, sim. Eu entendo o nosso privilégio, a nossa condição social, o nosso filho, o nosso relacionamento. Somos privilegiados. Mas nem por isso a gente tem que apagar que a nossa vida é perfeita. A gente não pode colocar... Não é por conta que o privilégio que nós temos que a nossa vida ela é perfeita. Não, a gente tem muitos paradigmas dentro da gente, muitos conflitos internos que as pessoas não fazem noção. Que as pessoas não têm noção. Não tô falando que o nosso trabalho é um trabalho árduo. Isso, não, é um trabalho, sim, bem difícil. É que eu acho que é aquela questão do tipo assim, eu sigo vocês produzem isso, vocês são essas pessoas, e eu quero receber isso aqui, que é por isso que eu segui vocês aqui. E aí, sabe aquela
aquela coisa daquela cobrança... A obrigação. Daquela obrigação. Gente, isso é muito errado. Você tá seguindo uma pessoa que tem uma vida, que tem sentimentos, que tem... Então, não é sobre o que é viralizável e o que não é viralizável. Não é sobre... É sobre a vida. A gente tá vivendo agora. A gente expõe a nossa vida, né? A gente expõe a nossa vida 24 horas. Um exemplo disso é o que aconteceu com a própria lancheirinha, que eu fazia direto a lancheirinha. Mas eu comecei a fazer porque realmente é uma coisa que eu gostava de fazer, que eu sempre tive vontade de fazer. O problema é que acabou virando uma obrigação, porque todo dia a galera tava lá cobrando. Cadê a lancheirinha? Cadê a lancheirinha? Nossa, se não tiver lancheirinha amanhã, sabe? Daí começou a ter uma cobrança um pouco exacerbada. Então aquilo que se tornou algo legal foi uma obrigação. Eu comecei a ter que fazer até nos dias que eu não tava bem, sabe? E eu falei, não, peraí. Não tem que fazer, não. Eu vou parar um pouco aqui. Se eu quisesse continuar fazendo... Porque todos os vídeos de lancheira dá milhões de visualizações de TikTok, sabe? Se eu quisesse só números e, tipo... Eu faria só lancheira, não faria mais nada, sabe? Só que não é isso que eu quero, sabe? Exatamente. Entende? Esse é um ponto crucial. A gente não está só por números. Claro, a nossa vida, o nosso trabalho, ele depende de números. Depende de engajamento. Né? O nosso, hoje, para fechar uma publi, para fechar uma campanha com uma empresa que vem atrás da gente, ela analisa todo o nosso portfólio, nosso alcance, o que a gente trabalhou, o nosso alcance. Então, assim, a gente se preocupa com números, mas não é só isso. A gente está preocupado em compartilhar algo que a gente realmente queira compartilhar. Em gravar um conteúdo que a gente realmente queira gravar. Pra isso tem que aprender a falar não. A gente não vai forçar, por exemplo, o nosso filho a gravar alguma coisa. A gente não vai forçar o nosso filho a estar aqui no podcast. Sim. Eu perguntei pra ele antes de vir pra cá, filho, você quer ser entrevistado pelo Pietro? Não, eu quero. Isso é muito importante. Isso é muito importante, eu vou saber ouvir também. Né? Então, assim, o não é isso, né? Não quero fazer lancheira agora e tá tudo certo. E tá tudo bem. E eu também tenho muita sorte, porque os seguidores entendem isso também. Sabe? Eles entendem. Eles são maravilhosos. Sim. Vamos que vamos. Qual o palpite que você tem? O que você acha que ele desenhou? O que você acha que ele fez? Eu acho que ele desenhou a gente. Eu acho que ele desenhou a nossa família toda. Quando ele fala em desenhar alguma coisa pra nós, ele sempre faz eu, Lu, ele, geralmente ele no meio. Um coração, assim, eu te amo. Um coração. Eu acho muito legal, porque vocês vão se surpreender. Olha. Porque às vezes pode ser algo completamente que vocês não estão esperando. Isso é muito bom também. Ótimo. Fica assim, pai Lu, para de falar comigo. Para de fazer cosquinha. Pai Rafa, bota mais comida na lancheira. Uma súplica, né? Através da tatuagem. As férias estão chegando aí, hein, gente? Olha aí, ó. As férias estão chegando aí. Nossa, eu tô precisando tanto de férias. Nossa senhora. É uma outra coisa que é muito importante falar é o fato das pessoas terem preconceito contra influenciadores. Existe um preconceito contra influenciadores. Tem muito ainda, sabe? Essa coisa tipo assim, você trabalha com o quê? Eu sou influenciador. Você faz vídeo pra internet? Você só... Não, só faz vídeo eu pra acho internet. que é mais profundo. Eu acho que é mais profundo. Eu acho que, na verdade, a gente tem um problema de achar que o outro, ele é somente aquilo que é a profissão dele. Exatamente. E você não é só o que é a sua profissão. Eu sou um tatuador, eu tenho uma família, né? Eu tenho uma vida, né? Então, e eu sou o que eu quiser ser. Só que você falar que você é o que você quiser ser, a gente entra no mesmo lugar do sim, você chama muita atenção quando você é essa pessoa. E isso incomoda. Você ser quem você quiser. Você falar que você pode ser quem você quiser. E na verdade é isso. Pra tudo a gente precisa. Eu sou... Não. Eu sou... Não. Você é o que você quiser ser. O que você quiser ser, você pode ser. Sim, às vezes com estudo, às vezes com uma preparação, às vezes com uma disciplina, né? Com um lugar de paciência, né? Mas você pode ser quem você é. E você pode se tornar muitas coisas e se transformar toda hora. A gente é um ser em transformação, em evolução. O caminho ele é pra dentro, ele não é pra fora. Sim. Você se espiritualiza, você tem que ir pra dentro, não é pra fora. Sim. E o negócio do preconceito com influenciadores, quando a gente teve uma foto do Cauã que viralizou, que ele pintou as unhas, que ele pediu, eu quero deixar bem claro que ele pediu pra pintar as unhas, isso está gravado em story, teve uma repercussão enorme e teve coisa assim, só podia ser influenciador.
que fez isso com o filho. Porque eles acham que a gente pintou a unha do nosso filho pra viralizar na internet. Pra ganhar like. Pra ganhar like. Tem gente que faz, óbvio. Mas, tipo, não, essa não é a realidade de todo mundo. É que aquilo que a gente tava falando, a liberdade de você ser quem você é e de você deixar o teu filho se expressar da forma que ele quer se expressar, isso é muito foda. Sim. Ao mesmo tempo que é muito foda, isso chama atenção, sim. Porque tira aquela pessoa que não educa o filho daquela maneira da zona de conforto dela. Exatamente. Ela fala, putz, eu tô errada. Eu tô fazendo errado. E aí ela não quer lidar com aquele problema naquele momento. Exatamente. E eles falam assim, mas por que postar? Por que não pintou e deixou? Por que você teve que postar? É só porque queria like. O nosso trabalho é mostrar a nossa vida na internet. E a gente mostra direto. Não, e a gente achou... A gente não vai fazer passaporte, eu tô fazendo história. Exatamente. Vai fazer passaporte do cão. Gente, tem muito fazer vídeo do cão. Gente, hoje tem dentista do cão. O nosso trabalho é esse. E não só isso, é porque foi algo tão verdadeiro dele, querer pintar a unha, que a gente falou assim, eu acho essas são importantes a gente mostrar, porque tem outras crianças e outros adolescentes que nos assistem, que falam assim, cara, eu preciso expressar também, que eu também quero pintar a unha. E se tiver mais momentos assim, exponha e mostra, porque vai chamar atenção. Sim. No entanto, o Cauã é sobre a verdade. No entanto, nesse dia o Cauã pintou a unha, foi pra escola dele, todo mundo da escola dele amou, ele voltou pra casa, agora eu quero tirar. Nós tiramos, foi um desejo dele, então a gente tirou. Aí no outro dia, quando ele foi pra escola, tava todas as crianças de unha pintada, porque ele pintou. Que foda. Então assim, esse é o nosso papel. A gente mostrar pra outras crianças, outros adolescentes, que eles também podem se expressar. E que é uma tinta numa unha, não é uma sexualização isso aqui. Né? Isso aqui não torna a sua sexualidade diferente porque você está escolhendo pintar sua unha. Isso aqui é um desejo. Eu desejo pintar minha unha de preto e tá tudo bem. Você não vai ser diferente disso por conta dessa tinta que tá na sua unha. É isso. E é tão simples, gente. É simples demais. E as crianças entendem. As crianças não veem maldade nisso. As crianças entendem. Não tem maldade, entendeu? A maldade está na cabeça do adulto. Exatamente. Às vezes a criança ela reproduz algo na maldade por influência do adulto. 100%. Que traz 100%. É o que ouve em casa. Exatamente. Então, todos os ambientes também, esse ambiente, essa conversa que a gente está tendo, que o Cauã está ouvindo, esses ambientes, vocês, no dia a dia, vocês já estão moldando o caráter dele. Total. E assim, é muito foda. Muito necessário. É muito bom. É incrível. É incrível ser essa pessoa. E realmente sou essa pessoa. E sou essa pessoa publicamente, tá? Vocês vão me aturar, vão me aguentar eu sendo quem eu sou. Atura ou surta. Tipo assim... Tem problema nenhum pra gente. Vamos que vamos? A gente tá quase terminando a sua tatu. Vamos que eu quero ver logo. Ai, sim, ansioso. Eu tô aqui, já coçando. Já tá quase finalizando. Você como virginiano, você... bebe água, bebe. Eu vou beber também, gente, porque entrou no papo de virgem. Hidratem-se, tomem água, é muito bom. Principalmente se você for virginiano. Você é o virginiano detalhista, o perfeccionista, o doido da limpeza. Com relação à organização assim, de casa, eu não sou muito não, eu sou bem bagunceiro, na verdade. Né? Ele com a vida dele a minha vida é um caos, assim, mas eu sou muito perfeccionista no trabalho, entende? Nas coisas que a gente posta, assim, que a gente faz. Eu sempre tento deixar o máximo perfeitinho possível. Eu também sou assim. Sabe? Não só isso, mas quando a gente vai sair, são 25 horas pra já uma roupa. Gente, não dá. Ele troca de roupa 60 vezes, ele pede uma opinião, eu falo pra ele, tá ótimo, ele continua a trocar de roupa. Sabe? Tipo, você tem gente que liga muito virginiano nessa coisa de limpeza, né? Organizado. Mas a maioria dos virginianos que eu conheço não são assim. Sabe? Tipo, não liga tanto pra organização da casa, é mais com relação a... Nossa, eu sou virginiano, eu ligo muito pra organização da casa. Se eu pega isso daqui, tira dali, coloca pra lá, que eu vou lá, eu pego, eu puxo. O tapete, o negocinho do tapete, eu vou lá, tá assim, eu vou lá, eu viro. Mas tem muito também a questão do teu ascendente, a questão da tua lua. Tem muito isso também, Não, eu não sou assim tão detalhista. Você não é tão louco, né? Não sou tão... Com isso, não. Agora com o resto eu só quero mais. Completamente. O que ele não pesou na limpeza, ele pesou em todo o resto, entendeu?
Esse barulhinho de chuva gostoso. Uma delícia. Nossa, eu amo o barulhinho de chuva. Eu acho que é isso, hein? Acho que a gente finalizou aqui. E deixa eu fazer uma perguntinha pra ti. Sobre o ayahuasca que você fez, o que você sentiu quando você tomou? Começa que falar sobre a ayahuasca, você tem que ter muito cuidado de cuidar, não de medo. Nesse campo de fala. Falar, né? Sobre o... Você falou que você foi uma pessoa que você mudou muito na sua vida. Foi. Né? Eu mudei muito na minha vida quando eu me aproximei da ayahuasca. Entendi. Por quê? Porque você expandir a sua consciência, você trabalhar a tua espiritualidade, ela é algo que pede cuidado, pede disciplina, pede... Então hoje eu sou essa pessoa, mas espera lá. Quando você vai falar disso para quem está de fora ouvindo e inspirar às vezes alguém não é assim. Você tem que ter uma anamnese. Sim. Você não pode consagrar ayahuasca se você tem problema de Parkinson, se você tem... se você toma algum remédio antidepressivo, se você toma algum remédio para ansiedade. Não, tem muitas coisas. Você não pode, né? Você não podia, né? Que é tudo isso. E você tem que se aproximar com amor. Quando eu fui fazer o processo, a moça falou para ele, você não pode. Ela falou, porque eu acho que essa percepção é muito importante até da profissional que está fazendo esse processo com você, porque tem pessoas que não vão ser receptivas a esse método, a essa metodologia. Essa experiência. Porque realmente é um processo muito intenso, o ayahuasca. Que pelo menos para mim, foi extremamente intenso. Como assim. foi a sua experiência? Então, quando eu fui fazer, ele sabe a forma como eu fiquei. No pós eu fiquei, tipo... eu não vou falar alucinando, né? Mas eu fiquei em transe. Esse é o processo. Sim, eu fiquei em transe durante muito tempo. E porque, assim, ele mexeu em gatilhos, pra mim, muito profundos, assim. Sim. Né? Só que o ayahuasca, quando... eu não sei se é isso pra você ou para as outras pessoas que também já fizeram esse processo, mas ele te eleva, né? Você sai do seu estado de corpo e vai pra tua alma. Você sobe. Né? Total. Sim. Então, eu não consegui subir. Sim. Porque ela falou pra mim, você tá Pede tão... uma disciplina. né? Ela falou, não, mas é que ela falou assim pra mim, você tá tão enraizado com a tua carne, você tem tanto medo. Por isso que você precisa, você só vai chegar em lugares voltando, só que para isso vai ter ali a peia, você vai se limpar, vai ter limpeza, vai ter, isso não é algo ruim, não, né? Não. É algo, então quando eu digo cuidado, a responsabilidade, eu digo, é você ter a consciência de que antes de você se elevar, você vai curar e limpar muito o teu campo da carne mesmo. Sim. E você sabe que você tá limpando. Sim. Você sabe. Sim, sim. Você sabe o que é que você precisa trabalhar. Eu chorei muito. Eu chorei muito mesmo. Assim, em processos, assim, realmente em gatilhos muito pesados, assim, na minha vida, que a moça, ela teve que vir o tempo todo do meu lado, ficar comigo, estender a mão. Ela falou assim, você tá precisando... se curar dessas questões internamente, e principalmente com essas pessoas que apareceram para você no ayahuasca. E então, assim, tem que ter muito cuidado com esse processo, porque você vai para lugares que às vezes você não quer ir. Que você nunca imaginou que você iria. E você não quer ir. E você não quer ir. E você não quer ir. Ela te tira da tua zona de conforto e te coloca ali em coisas que tem que... Eu sempre, quando eu falo da ayahuasca, eu sempre explico o que é a ayahuasca de uma maneira mais real, né? A ayahuasca, ela é um chá que vai fazer com que a sua glândula pineal produza uma quantidade gigantesca de DMT, que é algo que o nosso corpo já produz quando a gente nasce e quando a gente morre. Ponto. Nosso terceiro olho, nossa glândula pineal, ela é responsável ela é responsável por... É que arrastou, bateu. Ela é responsável por isso, né? Então, a gente produz os inibidores da DMT, que é o que faz com que a gente fique aqui. A maioria de nós temos a nossa glândula pineal, que é o nosso terceiro olho, extremamente calcificado. Então, a ayahuasca, ela vai lá, ela te dá um paninho, um lustre ali no teu terceiro olho. Ela vai trabalhar a tua intuição, ela vai trabalhar a tua clarividência,
né? Ela é um psicoativo, ela não é um alucinógeno, ela é um enteógeno. Enteógeno significa o quê? Divino interno. Né? Então, quando eu também me aproximei da ayahuasca, eu também relacionava com droga sem querer. Até eu entender que realmente é um trabalho que pede responsabilidade, o caminho é outro, é para outro lugar. Então, e não é também para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é. Mas é o que eu falei, você não precisa de uma planta de poder para você se espiritualizar, para você chegar nesse lugar. Você pode chegar nesse lugar limpando a tua casa. Você pode ter uma experiência com o divino. Normalmente, se você se abrir, se você for pequeno o suficiente para entender que a gente está nesse exato momento tendo essa conversa, a gente faz parte de um cosmos gigantesco, tem vida fora da Terra, tá tudo vivo. O Sol tá vivo. É que as pessoas não são pequenas o suficiente para ir lá fora, sentir a energia do Sol e falar, putz, uma força, alguém tem que estar sustentando isso, né? Porque se eu tô sentindo esse calor, se a vida toda vem por causa disso. É muito o ego aí. Sim. E é muito ampla essa discussão. Né? Muito. Mas tem muita gente falando disso na internet, com muito discurso, muito bonito, sem propriedade nenhuma, sem responsabilidade. E aí eu fico muito puto. Então por isso que eu vou ser essa pessoa, por isso que eu vou falar disso. Porque precisa. É importante. Precisa falar, mas não pode falar disso, porque a ayahuasca ela é para poucos, mas dentro da espiritualidade, dentro desses grupos, né, tem pessoas que são ayahuasqueiras, que se fala, e que realmente você não pode falar disso com muita gente. Mas se tem pessoas falando disso, eu vi em vários podcasts, pessoas falando disso de uma maneira... Assim que eu olho, eu falo, meu Deus do céu, você não tem experiência nenhuma no que você está falando. E olha só, eu sou uma pessoa, eu sou branco, eu sou privilegiado, tá? Eu falando disso, eu tô numa posição, eu não sou indígena para falar disso. Porém, quem me colocou aonde eu estou aqui agora foi Deus. E eu tive todo um processo para chegar onde eu tô. De disciplina, de ser pequeno, humilde e falar, putz, eu tomei tantos tapas na minha cara, mas eu vou voltar lá para aprender mais um pouco. Então, é sobre isso, entende? Você fez uma vez? Várias. Ah, é? Já consagrei várias vezes. Ayahuasca. Você não fala que você toma ayahuasca, você fala que você consagra. Ela falou pra mim isso. Você consagra, né? Então, independente de qual seja a tua religião, tem vários lugares que a gente não tem religião, né? A gente respeita. Sim. Assim, no entanto, a gente já foi na espírita, a gente já foi na católica, a gente já foi na evangélica, né? Fizemos comunhão, tudo lá. Mas hoje ele tem um pensamento, eu tenho um outro pensamento de eu acreditar que tem coisas muito maiores que a gente ainda não consegue entender e vai demorar muito para entender sobre isso, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que as pessoas elas não aceitam e que tem muitos estudos que estão aí que as pessoas não conseguem aceitar porque tiram elas daquele lugar de confortável mesmo. Então é aquilo que eu falei, tem muito estudo de muita coisa. Quer que eu solte um agora? Vou soltar um. Vou soltar uma polêmica aqui agora para vocês. Mas essa vai pro corte! Você não tinha acabado? O que você pegou de novo aqui? Não, eu vou retocar mais um pouquinho. Eu vou dar... Tem dois tracinhos aqui que precisa de retoque. É o virginiano. O virginiano, ele faz isso. Mesmo. Você é virginiano, você me entende. O tatuador, ele finaliza a tatuagem e ele sempre encontra mais alguma coisinha pra ele fazer. É normal. Eu fiz curso pra ser tatuador, sabia? Você fez? Eu não acredito. Mas eu não ia que prestar você fez pra curso isso. pra ser tatuador. Ele fez um hambúrguer na minha coxa. Eu não tenho paciência, não ia dar. Eu não tenho a paciência, porque tem que ter paciência. Tem que ter amor. Tem que ter amor, tem que ter o dom ali, tem que ter, sabe? Tipo, é uma arte, não é simplesmente, vamos ali fazer um cursinho e vou virar tatuador, sabe? E eu falei assim, eu amo tanto tatuagem, eu vou tentar ir por essa área aqui, porque eu tava muito na coisa de não me encontrar, sabe? Tá. Antes de ser influenciador. Começar a faculdade, parar a faculdade, falei, vou fazer um curso aqui com um tatuador, que já era meu tatuador, e ele dava os cursos e tal, e daí eu terminei o curso pra ter o diploma mesmo. Mas se tu fizesse um hambúrguer na minha coxa. Ficou uma bosta, né? Mas fiz. Aí eu falei, não tem paciência, gente, não dá, tem que ter um negócio aqui. Eu acho que cada um tá no seu... onde é pra estar, entendeu? Tem que tá, e tá tudo bem, na hora certa. E também tá tudo bem tentar. Sim. Eu tentei, eu fui ali e fiz o curso. E tá tudo bem tentar e não querer. Tá tudo bem você iniciar alguma coisa e não querer mais porque aquilo não é pra você. Tá tudo bem fazer uma faculdade, trabalhar durante anos com aquilo que você se formou e depois simplesmente
tchau. Virar o que você quiser virar, né? Por exemplo, sua profissão, enfim. Vem pra cá. Também tem outra essa questão de que empurram pra gente que a gente precisa ter curso, que a gente precisa ter faculdade, que precisa ter isso. Não, pra mim, você não é obrigado a nada. Isso é tabu, Vi. Isso é tabu. Você sabe por que isso é tabu? Porque tem muita gente com diplomas, com muitos diplomas, sem sabedoria nenhuma. E tem muitas pessoas com vivências, que o que te traz a sabedoria são vivências. Sim, total. Então, isso é outro tapa na cara. Começa por aí. Eu não acho que uma pessoa, por exemplo, formada na faculdade, ela é melhor do que ninguém, né? Eu acredito que, na verdade, ela quis fazer, bom pra ela, é o que você quer fazer pra sua vida, tem muitas maravilhoso. Pessoas que aprenderam muitas mas não coisas julguem também. as pessoas que não fazem faculdade, porque eu acho que a pessoa que não quis fazer faculdade ou que não quis prestar a um processo de cursos e tudo mais, ela escolheu um caminho para a vida dela, né? Ela quis se aprimorar em algo que não precisasse da faculdade. Eu fui uma pessoa que tentou fazer administração pública, por exemplo, e eu falei, cara, isso não é para mim, eu não quero fazer isso para minha vida, eu não quero ser um administrador público. E aí eu tentei sempre me encaixar, né? A gente sempre tenta se encaixar em rótulos, né? Eu acho que eu vou tentar ser advogado, acho que eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. E aí você acaba se frustrando porque não é o que você quer fazer. Eu sempre acabei me frustrando e às vezes eu fui fazer uma faculdade pensando no meu pai, sabe? Ou na minha mãe, falando assim, não, eu quero orgulhar eles. Você deixa de viver pra si pra viver pro outro. Né? Finalizamos. Nossa tatu. E o teu tapa na cara? Agora tô esperando. O meu tapa na cara, o último tapa na cara, né? O que eu ia falar. O último tapa na cara. É polêmica, né? Eu vou trazer polêmica, mas é algo real. A reencarnação. Vocês acreditam em reencarnação? Eu não sei te dizer. Eu não sei te responder. Eu sou agnóstico, eu me considero agnóstico. Sei. Na verdade, assim, eu nasci numa família muito religiosa. Minha família é metade evangélica, metade católica, porém ambas muito religiosas, sabe? Tipo, fervorosas, né? Eu... Não quer dizer que também sejam conservadoras. Não, me aceitam, me respeitam, enfim. Mas eu fiz comunhão, fiz crisma, ia na missa todo domingo, todo aquele esquema lá. Só que a própria igreja me afastou da igreja, sabe? Sim. Com coisas que eu ouvia dentro da igreja, com coisas que eu ouvia na sala da crisma, da catequese, e que eu falava... Pô, sério que eu tô errado? Sério que eu vou pro inferno? Sério que, sabe? Como assim? Entende? E daí eu comecei a me afastar disso, assim. E eu comecei com 17 anos, eu falei, eu acho que eu sou ateu. E daí eu falei pra ele, né? Que eu já conheci ele há um ano. Falei assim, ó, eu acho que eu me descobri ateu. Pesquisei na internet e tal. E eu achei um cúmulo. Porque na minha própria cabeça, né? Ateu, demônio, né, gente? Quem é ateu é do demônio. Porque é o que a gente ouvia, né? E daí eu falei, não é isso, gente. Ateu é apenas quem não acredita. E eu acho que eu me encaixo nisso. Então eu fiquei muitos anos falando, não, eu sou ateu, não acredito em absolutamente nada, e não sei o que. E muitas vezes até negando mesmo o que eu achava, que eu acreditava, falando, não, isso não existe, eu sou ateu. E daí, há uns anos atrás, eu comecei a falar assim, nossa, mas tem muita coisa que eu não consigo explicar, sabe? Aí eu tive um sonho com meu pai, que meu pai morreu há 20 anos, e eu era muito pequeno, eu tinha 9 anos só. Então eu não tenho muita lembrança, sabe, com ele, assim. Então, tipo, por exemplo, eu não lembro da voz dele, eu não lembro... como que ele agia, eu não tenho tantas coisas porque eu tinha irmãos mais velhos, ele trabalhava muito, então quando ele saía de casa no final de semana, eu saía com meu irmão que era mais velho, eu saía, sabe, eu ficava com as minhas primas lá dançando balé. Passava bastante tempo com a tua mãe também, né? Passava muito tempo com a minha mãe. E daí, ele morreu, enfim, então, tipo assim, tanto é que eu não sinto saudade da pessoa dele, eu sinto falta de ter um pai, sabe? Eu sinto a presença. E pelo que as pessoas falam dele, assim, que era uma pessoa maravilhosa, eu falo, putz, que droga que eu não conheci ele, sabe? Enfim, mas eu tive um sonho com ele em 2011, onde ele estendeu a mão pra mim, eu dei a mão pra ele, ele falou assim, eu só voltei pra dizer que eu te amo muito. Ele te falou isso no teu sonho? No meu sonho. Ele falou, eu só voltei pra dizer que eu te amo muito. Mas ele sentiu isso muito intenso. E daí eu acordei, tipo, chorando, assim, já era de manhã, acordei chorando e falei, eu nunca tinha sonhado com ele e nunca sonhei de novo desde então. Foi a única vez na minha vida. Ele morreu em 2002, sonhei com ele em 2011 e depois nunca mais.
E daí, uma semana depois, eu estava num restaurante, que era de um conhecido nosso, e a gente estava comentando sobre esse sonho e tinha uma mulher que era espírita. E daí ela falou assim, foi uma visita. Ele fez uma visita porque ele precisava falar isso pra você. E daí a gente começou a frequentar o centro espírita que ela ia, né, lá em Balneário Camboriú. E a gente gostou muito. Foi de todas as religiões que a gente frequentou, que eu já tinha ido na evangélica, já tinha ido na católica. Qual foi onde a gente se sentiu mais acolhido? Foi o lugar que a gente se sentiu mais acolhido, assim. A gente começou a frequentar também, a gente começou a estudar também. Começou a fazer os estudos e tal. E daí, de novo, comecei a ter minhas dúvidas, sabe? Tipo assim, será que eu acredito nisso? Então, você tem que se questionar toda hora, porque se você é um ser em evolução, em movimento, você tem que questionar o que você mesmo acredita toda hora. Exato. Então, eu me questionava você muito. Passou eu me questiono muito. Então, eu ia lá pros estudos... Eu não confio em quem não se questiona. Exatamente. E daí, eu questionava não só a mim, mas as pessoas também. Então, a mulher que tava lá dando pra gente, eu perguntava pra ela, a aula inteira eu fazia pergunta pra ela, entendeu? E eu... Só que as perguntas, né, as respostas não vinham como eu esperava, entende? Então eu falei assim, não sei. Então me afastei também. E hoje eu me considero agnóstico, porque eu acho que tem... Eu não posso dizer se existe ou não existe um Deus ou algo a mais, assim. E tem muita coisa que eu não sei explicar. Então eu fico ali naquele lugar de, assim... Mas você consegue se conectar hoje com o planeta? Você consegue hoje se conectar com algo maior? Não. E por que você sente que você não consegue se conectar com algo maior? Eu não sei, eu simplesmente não... É como se eu realmente só não acreditasse, sabe? Sim. Eu não... Tipo assim, ele tem as crenças, né? A gente falou de universo. E tá tudo bem. Não, tá tudo ótimo. Você é um ser que... Quantos anos você tem? 30. A gente é muito novo. A gente vai passar por muita coisa. Sim, totalmente. E a gente não sabe. Então tem coisas assim que me mexem muito, por exemplo, o EQM. A gente já teve conhecidos que teve EQM. Eu tive mais de 5. Então, e daí quando eles falam pra gente, eu falo, não tem como isso ser mentira. Eu tive mais de 5 isso experiências existe, de quase morte. Sabe? Exato. Eu só não consigo ainda chegar no lugar de falar assim, eu acredito nisso, eu sou isso e eu tô... Ele não tem um norte, Sim. assim, né, pra seguir. Não, eu sou espírita ou eu sou... Mas você não precisa falar que você é algo. Você pode aprender a transitar entre esses campos de consciência, essas ramificações de luz, e pegar um pouquinho que você pode pegar e aprender um pouquinho que você pode aprender de cada uma delas. Com respeito, com amor. Eu não vejo isso como um problema. Eu tenho aqui na minha casa um pouquinho da Umbanda, um pouquinho do cristianismo, um pouquinho eu tenho Ganesha, tenho meu preto velho ali na porta. Eu tenho muita proteção. Eu tô sozinho, não, gente. Vocês não têm noção. E eu acho justamente que as pessoas têm que aprender a realmente transitar isso com amor. Aprender, porque daí você vai se conhecer melhor. Religião vem de religar. De fazer essa religação. Entende? Sim. Então, esse processo tem que ser cuidado com amor, devagar, com cuidado. Sim. Né? Você tem que cuidar disso. Eu acho não é do dia pra noite. Exato, é um processo. E eu sinto que eu estou nesse processo, assim, sabe? Muitas vezes eu reluto até. Mas eu sinto que eu estou nesse processo, mas eu também sinto que eu acho que tudo tem o seu tempo. Sim. Sabe? Eu acho que eu não tenho que sair de casa e ir atrás e pegar um livro sabe? Vai aparecer no momento certo. Eu acho que vem, sabe? Eu sinto que vem. As pessoas falam que vem, sabe? A gente já teve várias consultas com pessoas mediúnicas. Inclusive falam que eu tenho mediunidade também. Que falam, bem pede pro Rafa ver a mediunidade dele, pede pra ele se aprofundar mais. E eu ainda não cheguei nesse momento. Pode ser que amanhã seja esse momento. Pode ser que amanhã eu acorde e sinta assim, acho que hoje eu quero me aprofundar mais na espiritualidade. Eu só ainda não senti que é o momento, sabe? Então eu vou vivendo um dia de cada vez. E eu acho que tendo minhas dúvidas. Eu acho que o importante é isso, porque eu também, há 5 anos atrás, eu não acreditava no que eu acredito hoje. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito influenciável, então eu ia no que as pessoas falavam pra mim que eu deveria acreditar. Então hoje eu acredito mais em evidências do que acontecem comigo do que de fato o que uma pessoa fala que vai acontecer comigo. Por exemplo, eu faço muito tarô. Eu vou muito a tarólogas que eu conheço, a bruxas que eu conheço, para entender a minha vida, numerologia. Eu acho fantástico a numerologia, acho fantástico a astrologia, porque tem coisas que realmente batem, que eu falo assim, como que isso pode acontecer? Essas são as minhas dúvidas, que eu coloco muito em como que realmente isso tem correlação. Mas você não acha que isso está correligado com o fato da gente inconscientemente se sentir afastado do divino? E aí quando a gente tem esses tapas na cara dessas conexões, de você ir lá, você puxar uma carta e dela vir exatamente para aquilo que você... E você realmente, eu tô ligado.
E aí você volta para aquele mindset do estou desconectado, que é inconsciente? Pode ser, mas eu acredito mais como ele falou, num processo de autoconhecimento, né? Que eu ainda não estou preparado, quem sabe, para entender sobre esse universo. Quem sabe a minha condição mental hoje fala assim, cara, se tu for entrar nisso é um abismo sem fim, você não vai mais sair disso. Então eu acho que eu tenho que ter também um cuidado comigo, de que eu acho que o momento, como o Rafa falou, vai chegar. É porque pode ser que a gente, forçando algo, vai afastar mais ainda. Nunca é bom forçar. Que foi o que aconteceu com o próprio espiritismo. Entendeu? A gente amava ir nas palestras. Só que a gente volta e meio fala, né? Fala, vamos voltar na palestra. A gente gosta, sabe? Sim. Isso é legal. Só que quando a gente se aprofundou mais no estudo, a gente acabou se afastando, sabe? Então... vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo, Vamos revelar as tatuas? Vamos. Ai, vamos. Será? Só que, olha só, eu vou limpar. Vamos trazer ele, claro. Filho! Vamos trazer ele. Filho! Vamos ver a tatu, cara! Eu não vi ainda, nem o pai Rafa. Vai pra ali, ó. Vai pra ali. Isso. Vem cá. Ele terminou de tatuar eu e o pai Rafa. O meu tá Calma aí, aqui, ó. antes da gente começar, eu vou abrir o seu também. E aí tem que ser junto. Vamos lá. Os palpites. Rafa, o que você acha? Pra mim ou pra ele? Vamos tudo. De cada vez ou não? Pode ser. Tá. Então vamos fazer primeiro dele, aí eu vou falar o que eu acho que fez um dele. Pode ser. Tá. Eu acho, o dele é menor que o meu, né? Sim. Deixa eu captar aqui, ó. Porque esse guri tem uma criatividade. Aqui, ó. Eu acho que no do Luke, ele fez... Um coração? 2 corações. Não, ele fez 3 corações. Não pode falar. Um eu, um ele e um Pailô. Eu acho que ele fez 3 corações. Tá, não pode falar, hein? Tá. Agora, fala o que tu pensa sobre o teu. O que tu acha que ele desenha no vai ser teu? um de cada vez, não vai? Não, vai. Vai falando, de falar. Agora fala o teu. Tá. Então eu acho que ele fez 3 corações no dele. No meu, como é maior, eu acho que ele fez eu, ele, o Pailô, de mão dada. Ainda deve ter botado a Madalena do lado. Tá, eu acho que no meu tem vários corações. Eu acho que no meu tem vários corações. E no do Rafa é a nossa família. Eu concordo gênero, número igual. E aí, o que é? O que você fez no Pailô? Conta. Chegou a hora do Cauã revelar a tatuagem. Posso ver? Pode ver. É a Madalena? É a Madalena! Isso ali é o pó de ração dela? É a Madalena comendo ração, eu amei! Ficou muito criativo! O cachorro ficou muito legal, cara! Ficou muito criativo, pós da ração! Ficou muito legal! Agora eu quero ver o teu! O que é? Fala o que Ai, é! meu Deus! É o Sonic. Eu não consigo ver tudo! É o Sonic? É o Sonic. Tu tatuou o Sonic em mim! O Sonic! Vem aqui! Eu não acredito que você tatuou o Sonic! Deixa eu ver! Me explica, me explica. É o Sonic vendo uma bola. Cadê o Sonic? O que tem aqui atrás que eu não consigo ver direito? Esse é o Não pode tocar, não pode tocar. Ah, esse aqui é o Sonic? Não, esse aí é o Eggman. Eggman, o cabeça de ovo. Eu não sei. Eu só via Bob Esponja e 3 espiãs demais. Tá, o Eggman. Sonic é hétero demais. Essa bola é o quê? O que é o Sonic. É, o Sonic vendo uma bola. E aquele ali é o Sonic, é isso? É, e aí ele tá vendo uma bola e atacando o Eggman. Tenham filhos. E deixem eles tatuar vocês. Gente, eu amei, sabe por quê? Porque é o seu desenho favorito, não é? Então eu dei o seu, não importa se é o meu ou se não é, mas é o seu desenho favorito tatuado em mim, isso é muito especial. Eu amei, nossa. E esse é o desenho que você fez da Madalena, eu achei lindo o seu cachorro comendo ração. Ficou ótimo. Vocês estão felizes? Muito. Gente, foi um prazer enorme receber vocês aqui. O prazer é nosso. Foi ótimo. Já falei tudo que eu tinha que falar, eu vou reforçar de novo. Vocês são inspiração. Você, Cauã, você é foda. Você é muito legal. Você é incrível. Ele é incrível mesmo. Vocês todos são. Obrigado. Foi um prazer enorme receber vocês. Prazer se inscreva no canal, dá um like aí, ativa o sininho. E o que as pessoas têm que fazer? Muito vídeo ainda. O que as pessoas têm que fazer no canal dele? Tem que deixar o like. Tem que deixar o like. E ativar o sininho. E tem que também?
E tem que comentar? E tem que comentar. Chamar todos os seus amigos. Isso aí. Gente, e vocês têm noção? Pro resto da vida. Vocês vão lembrar. Você vai ter a Madalena. Pra sempre. Você E tem eu vou ter o noção? Sonic. E você vai... Que eu... Mostra a cara dele rindo da minha cara. Eu vou ter o Sonic, mas que o meu filho desenhou. Não Entendeu? é qualquer Sonic. É um Sonic que o nosso filho É desenhou. melhor que o Sonic. Sonic de Boom. O Sonic Sonic Boom Boom. e o Eggman. E o Eggman. Eggman. O Eggman. Eu tenho o Eggman, o Sonic, uma bola e o Sonic. É isso aí, meu filho. Obrigado pela presença. Coisa linda. Arrasou, gente. A gente quer agradecer também. A gente tá muito Pedro. feliz de estar aqui, foi um prazer enorme. Muito legal. Sucesso esse podcast, que já deu certo. Muita gratidão. Gratidão nossa. E é isso. É isso.